Fala aí, rapaziada. Boa noite. Todo mundo entrando. Esperando aí o Carlão. Muito bom, pessoal. Vem chegando aí. Já já. Carlos Alves aí de Santa Catarina. Pra gente bater aquele papo sobre intervenção penitenciária, operações especiais. Fala, Robson. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Galera aí entrando. Só aguardando. Vamos lá, Carlão. Vamos ver se o Carlão entra aí. Show de bola. Galera entrando em peso aí. Ferraz, Ferraz. É hoje que a gente vai arrancar o couro do Carlão aí, Ferraz. Acorda ele aí, Ferraz, que ele não tá querendo entrar. Acho que ele dormiu, aquele velhote. Ó, minha professora. Que Bauer aí, ó. Ó, o DEAP tá todo aí, ó. Ó a camisa aí, vocês reconhecem? Aí, ó. Tamo aqui prestigiando. Show de bola, galera do DEAP. Acorda ele aí, Ferraz. Tati, acorda o Carlão aí. Quer mais não, quer entrar não. Não, é velhote, Ferraz, não tem jeito não. Esse pessoal antigo. Ó aí o Antônio, Toninho da Dipói. Show de bola. Pessoal do RN, Thiago. Tá sem som aí? Me avisa aí se estiver sem som, pessoal. Fala aí se o som tá ok aí, manda uma mensagem aí, pô. Tá ok? Beleza. Dá o joinha aí, eu sei que tá ok o som. Beleza, Antônio. Carlão já entrou. Carlão, solicita a entrada aí. Deixa eu mandar o convite pro Carlos aqui. Ó o Hermes aí, pessoal do DEPEN, show de bola. Olha aí. E aí, Carlão? Chegamos Como na é que área, você tá, meu bem? amigo? Deixa eu arrumar minha câmera aqui pra gente ficar melhor. Aqui o vídeo fica cortado, ó, mas já mostrei a camiseta. Reconhece aí, ó. Bota aí, alto padrão. Tamo alto junto padrão. aqui, ó. Olha aí, ó. Mostrar aí, ó. Tamo aqui, avançado na veia. E aí, Carlão, como é que você tá, meu amigo? Tudo certo, tudo bem. E contigo? Como estão as coisas? Tranquilo? Aqui tranquilo, irmão. Fiquei sabendo aí, a gente conversou essa semana, né? Muita operação, tá na estrada, não é isso? Bastante operação, bastante operação. Essa semana a gente rodou tranquilamente aí uns 800 quilômetros. Fácil. E pegamos Não, aí, show. para ter uma ideia, entre quinta-feira e hoje, uma diferença de 35 graus. Na Show de bola. quinta-feira... Ó, o Caveira aí. Valeu, Caveira, tamo junto. Bora. Caveira aí, o PM mais interventor desse Brasil. O cara é uma fera. É Carlão, então verdade. vamos lá, né? Pra gente começar aí, já tem uma galera boa que entrou. E como é de praxe, né, na nossa live aí, primeiro quero que você se apresente, né? Faça uma introdução aí, um currículo rápido aí da sua história, do sistema, da sua história geral, né? De onde você veio, como é que você chegou no sistema prisional, onde é que você está aí. Tá aberto aí, é seu o microfone aí. Maravilha. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, foi excelente, né? Mais uma grande oportunidade para que os interventores se integrem ainda mais. Então não tem como deixar de te parabenizar pelo trabalho, por mais esse trabalho. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar então. Carlos Alves, agente penitenciário, agora policial penal, né? Desde 2002. Eu vim de 7 anos das Forças Armadas, era sargento temporário do Exército Brasileiro, servindo no Batalhão de Polícia do Exército, vindo para cá, entrando em 2002,
outubro de 2002, para ser mais preciso. 2007, 2007 nós fizemos o primeiro curso de intervenção. 2008 em Brasília já, né, o 11º curso básico de intervenção. Depois eu fiz o 15º, depois o quarto passado. Já ia falar essa história aí. É o único cara que eu lembro, se tiver outra aí se acusa, que fez 2 CIRC básico e formou nos 2. Não fez o segundo porque reprovou, não. Formou no primeiro, fez o... Eu não sei que loucura foi essa desse homem fazer 2 básicos, mas tá valendo. Parabéns aí, irmão. Já explico. Então, desde 2007 trabalhando com intervenção, atualmente eu ocupo o cargo de coordenador de operações aqui do Departamento de Administração Prisional, em Santa Catarina. E sob a minha orientação tem 3 grupos de operações, que é o GTI, Grupo Tático de Intervenção, a DOC, de Operação com Cães, e o SOI, Serviço de Operações de Escolta. E, como eu falei, 13 anos já de intervenção nessa luta que tem dado bastante alegria para nós. Show de bola. Carlão, o papo aqui a gente fala, né, basicamente de tudo aí sobre esse sistema. O nosso foco é falar um pouquinho mais da intervenção, desse histórico, né, resgatar o que eu tenho tentado fazer, você tem acompanhado nos grupos aí que a gente participa de WhatsApp, resgatar essa memória, né, das mudanças que a intervenção trouxe para o sistema prisional. E a gente abrir um pouquinho a mente das pessoas, dos colegas, de quem assiste, de quem está acompanhando a gente, né, dos amigos, o que é realmente a intervenção. Porque tem gente que ainda acha que a intervenção é só aquela parte ali de entrar, de conter uma rebelião, pronto, acabou, sair. E a gente sabe que a intervenção hoje, ela é muito mais que isso. Está aí a força-tarefa, a FTIP, que vem mostrando esse trabalho, que a gente entra no sistema prisional agora com o pessoal da intervenção, mas a gente modifica toda uma sistemática, principalmente nas rotinas prisionais, na segurança, etc. Aí eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre desse histórico em Santa Catarina, né? Porque, poxa, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você foi um dos precursores, teve a ideia, foi buscar o conhecimento fora, mais uma galera, né, mais os seus colegas, tentaram montar um grupo, parece que o grupo não deu certo, foi desfeito um tempo, até vir essa nova fase com o GTI, etc. Então vou abrir aí para você contar um pouquinho desse histórico para a gente. Perfeito. Como eu falei, entrei em 2002 e imagina vindo de uma força militar, vindo das Forças Armadas, onde eu servi um batalhão de polícia do Exército, né? Então, se as Forças Armadas já têm um regulamento mais rigoroso, imagina dentro de um batalhão de PE. Quando eu chego no sistema penitenciário, encontrei um sistema um pouco diferente do que eu estava acostumado a viver. E comecei a procurar aí um pouco de instrução e mobilização e tudo mais. Em 2004 eu consegui acompanhar a história da intervenção quando saiu na televisão em relação à DPOI no Rio de Janeiro, que depois eu fui conhecer melhor a história, né? Lá em 2006, com a mudança do departamento, uma gerente de execução penal me ligou, sabendo do histórico militar, e perguntou se eu assumiria o projeto de criar um grupo tático, um grupo de intervenção. Eu disse que sim, mas isso demorou mais um pouco. Em 2007, após um dos colegas levar uma estocada, eu conversei com o diretor do departamento, que era um outro camarada já, e autorizou a começar a procurar mais essa informação. Nessa época, eu estava fazendo parte já da escola penitenciária. Aqui começou com a SPEN, que começou em 2006 também. Então, eu comecei junto com eles. Através da SPEN, eu acabei conhecendo, fui até Brasília e conheci o Mauro. E lá, já, né, nessa história toda de tentar buscar mais conhecimento, eu já dei aquela piruadinha básica em um curso. Conheci um pouquinho de pó e tal, e fazer um curso. O Mauro, né, sempre muito solícito, ele falou que era só mandar os nomes, quantas vagas eu precisaria. Eu falei que 10, porque na época era mais ou menos o que nós tínhamos de ideia. Até porque, até então, jamais uma equipe de agentes penitenciários aqui do estado tinha saído para um outro estado buscar
conhecimento. Ainda mais uma equipe grande desse jeito, né? Lógico. E falando em equipe tática, então, de um Pois tempo... é, eu lembro dessa época que a gente praticamente montou o curso para vocês, né? Exatamente. Entrou gente, porque a gente sempre abre uma vaguinha ou outra para as outras forças, mas o curso era para vocês. Foi uma demanda de Santa Catarina. Aí a gente já ia fazer esse curso para vocês, a gente abre algumas vagas para as outras instituições lá que, né, fizeram o corpo de alunos ali daquele curso. Tinha o pessoal de São Paulo, do GI, tinha o pessoal do Isso. GETAP, do Espírito Santo, tinha o pessoal da PM, acho que de Pernambuco, se eu não me engano. Tinha o pessoal do IPOI também, né, que acabou participando. Tinha também. Bem lembrado, o curso foi feito através dessa demanda do nosso estado. E eu lembro que nós fizemos o primeiro curso aqui com o capitão, na época, capitão PM, o Tacílio, coronel já na reserva, o cara choqueano de altíssimo gabarito, o cara fantástico. E ficamos de voltar a Brasília em abril. Só que aí começaram aquele rolo todo, né, as forças ocultas trabalhando para que a gente não chegasse lá. E Sabe como é que é? Liguei para o Mauro e falei, Mauro, não tem como fazer agora. Aí o Mauro, não, então eu vou estender mais um mês. Mais um mês e pouco aí, vai atrás. Eu fui atrás do material, falei com o diretor de financeiro na época da SSP aqui. O cara me recebeu muito bem, deu todo o material para a gente. Começamos a arrumar o material para poder viajar. Conseguimos metade do material, na verdade, né? Metade de granada, metade de... E fomos sem diário. Detalhe, nós somos um micro-ônibus, arrancamos bancos e fomos até aí. Nesse tempo, nós já tínhamos criado o GTI, Grupo de Ação Tática... Desculpa, o GAT. Grupo de Ação Tática de Intervenção. Começou em dezembro de 2007. Então, nós tínhamos 8 gatianos e levamos mais 2 convidados, para não perder nenhuma vaga. A ideia nunca foi perder vaga, né? Então, não dá para perder, não. Fomos com uns 10 e os 10 voltaram com brevet, os 10 se saíram bem. Foi um curso um pouco diferente, né? Na época eram 6 dias, mas foram 6 dias bem intensos. É interessante a gente lembrar, porque a gente vem contando a história desses cursos de intervenção. E, lógico, o CIRC lá, né, no início, tinha uma formatação, tinha uma carga horária, tinha as disciplinas daquela época. E aí hoje, né, na configuração que está o CIRC, hoje são, no mínimo, 18 dias. Né? Tem estado que a gente estica um pouquinho para 20, mas ali o mínimo 18 dias hoje é a formação. Quando a gente fala que os cursos antigos eram 6 dias, 7 dias na semana, aí a galera acha que, então tá fraco, mas é porque não estava lá. Não estava lá para saber, né? Aí fala que tá fraco, mas é lenda, né? Tudo é lenda. Vamos deixar aí o pessoal pensando. Não, eram 6 dias, mas eram 6 dias muito intensos realmente. Eu até tenho um grande operações especiais, estava no curso com a gente nessa época, que era o Bettini, né? Não, exatamente, o Bettini fez o curso, né? Ele mais 2 cotianos, eles estavam no COT na época da Polícia Federal. 2 ou 3, e assim, né? Fizeram 3. Foi ele, era Cássio, não lembro, e mais o outro colega lá. E aí, eles 3, operações especiais, os caras, cotiano já, mas você sabia que... Não, eles aguentavam, né? Aguentavam a pau, mas gás... Acho que o curso de operações especiais não tem tanto gás igual tem na intervenção, não. E os caras também passaram apertado lá. E no 10º, mas foi bacana. Eu acho que todo o gás que tinha no planeta estava lá. Né? Principalmente quando tem quando a gente recebe os equipamentos, tem aquelas compras aí que fica bom para dar curso. Mas é isso aí. E eu lembro que, pela minha experiência de curso anteriores, né, na época de militar, chegou no 5º dia, eu falei, pô, amanhã é só acordar... Isso, o Henrique lembrou aí, o Glauber, isso, eu tava tentando lembrar do nome do infeliz. Ele teve até aqui esse dia, amigão meu, pessoal, o Glauber, moleque padrão, muito bom, mas sofria no gás. Isso aí eu falo pra ele, no gás o bicho sofreu um bocado, mas era cascudo todo, casca grossa, ele, Bettini e o outro Castro, se eu não me engano o nome dele. Os caras eram muito bons. Isso é que é legal, né, Carlos? Porque você estava lá, estava como aluno, e aí você vê que o curso de intervenção tem a parte das disciplinas ali focadas na intervenção prisional, mas o que eu acho mais legal é isso, é a interação. Né? Então a gente tem de várias forças para buscar aquele conhecimento, mas no curso
a gente bate papo, a gente coloca situações de cada força e a gente debate e a gente conhece as experiências das outras forças. Isso é que é interessante. Quando eu falo que curso, né, tanto como aluno, como professor, você aprende bastante, é por isso, por conta dessa integração, bem legal. Então, voltando lá no GAT, nós trabalhamos de dezembro de 2007 até maio, se eu não me engano, de 2009. Por que acabou? Nós não tínhamos, na época, primeiro que era precursor realmente, era algo que estava iniciando. Uhum. Não se tinha esse entendimento da grande necessidade, nós tínhamos um apoio muito grande da Polícia Militar nesse tipo de operação. Então, meio que começou aquela história de, para que isso, deixa disso, é coisa de PM, é coisa da Polícia Militar, isso é coisa de polícia. E quando nós começamos a usar o uniforme realmente, o Grupo Tático de Intervenção foi o primeiro que usou realmente o uniforme completo, né? Desde gandola e bota e tudo mais, calça tática. Então, aquilo foi uma loucura, o pessoal enlouqueceu. Isso é bobagem. Hoje o nosso sistema todo está uniformizado, graças a Deus, né? Amém, graças a Deus. E nós, pela falta de maturidade, de repente, acabou. Maturidade do Estado, realmente, do sistema penitenciário. Acho que não estava pronto para entender a grande necessidade e a evolução que seria e que teríamos nos próximos anos. Então, acabei que eu fui dirigir mais 2 unidades, fui diretor de um presídio, depois, porque eu não fiz o avançado em 2010, eu abandonei a direção, liguei para o diretor na época e falei, tem a vaga, eu abro mão das férias, eu vou até lá e faço o avançado, e o cara falou, não, tu não vai, e pronto, eu saí, a 200 quilômetros da capital, saí de lá, juntei minhas coisinhas, cheguei na sala dele e falei, se eu não sirvo para me qualificar, eu não sirvo para segurar uma cadeia com 500 presos. E aí o cara ficou meio impressionado, era o que eu pensava realmente, nós tínhamos que sair do amadorismo. Nós precisávamos realmente evoluir com técnica. E por que eu comecei também a procurar a técnica? Porque no passado nós tínhamos muitos colegas, isso eu acho que no Brasil inteiro, né? Com muita vontade. A gente até brinca, né? Muita vontade, pouca técnica. E não é mentira, né? Começa assim, né? Sempre começa assim, na tora, como a gente fala. Um abraço aí pro pessoal da TESP aí que entrou, pessoal do Goiás aí, Flávio, Saboia do RN. O Alas não é mais pernambucano, não. Você sabe que agora ele é canadense, né, cara? Não quer trabalhar mais não, esse infeliz, só vive viajando. Mas tamo junto aí também, tá prestigiando a gente, tamo junto, irmão. Um abraço aí. Henrique também tá na área, que já vi, né? Grande Henrique. Isso. Então tá, cara. Então, como eu tava falando aí, a gente começou nessa loucura aí de fazer. Eu comecei a ver muitos colegas responder por processo, por tortura, por maus tratos, por coisa assim. Eu comecei a pensar que aquilo não era justo, né? Então, vamos ter que achar um jeito para fazer o nosso trabalho bem feito, com a mesma vontade, mas de forma legal, extremamente legal. Então, por isso que nós fomos atrás de todo esse conhecimento. Então, depois, lá em 2010, quando não me deixaram fazer o curso, que eu saí de uma direção, assumi uma outra, na maior penitenciária aqui do estado, e na época eu peguei uma unidade meio que perdida já, né? Era preso praticamente decidindo a escala de serviço. Primeira conversa que eu tive com os presos, quando eu fui me apresentar para a unidade, eu sou o novo diretor, o preso levantou o braço e falou, só tem uma coisa que eu quero falar para o senhor, esse agente não trabalha mais aqui nesse pavilhão. Isso o preso falando. O preso falou, eu falei, não. Caraca. Não, é bom você falar porque aqui a gente tem uma galera que é agente, é policial penal, mas tem uma galera que segue, que acompanha a gente, amigos, né, que acompanham o trabalho e não são desse mundo da polícia penal, do sistema prisional. Então, às vezes, eu acho interessante a gente contar esses casos, Carlão, depois deixar você continuar aí, então o pessoal vê como é que acontecia no sistema. Claro. Porque, graças a Deus, muita coisa melhorou e tem melhorado. Mas é cada história cabeluda assim que você contar para um leigo na rua, ele não acredita. Sim. Olha, eu acho que até nós, quando nós começamos a contar essa história, se tu parar para ouvir, tu também não acredita, né? Coisa que é realmente loucura. Mas, então, eu recebi essa unidade dessa forma e não tinha muito procedimento, apesar de que Santa Catarina sempre teve um padrão diferenciado, realmente. Controle de preço e tudo mais. Mas essa unidade, ela foi praticamente o berço de uma facção criminosa, da facção criminosa aqui do Estado.
Então, lá o preso realmente tinha essa característica e por ser uma cadeia com mais de 300 celas, acabava dificultando um pouquinho mais. Tu conheceu a unidade aqui, né? Do Complexo Esse, Penitenciário. E o que eu fiz para poder recuperar aquela unidade? Comecei a dar instrução, né, mesmo sem ter avançado, da instrução de intervenção. Então, tomada de pátio, porque o preso aqui também ele falava o seguinte, o pátio é nosso. O pátio a gente não bota o pé, o pátio aqui é nosso, minha área, minha casa. Caracas, chega a arrepiar aqui, ó. Chega... E aí, imagina, aí é combustível, né? Aí é combustível. Aí treinei o pessoal lá, a gente começou a se preparar melhor e caímos na unidade para fazer todo o trabalho de intervenção realmente. Depois disso, na época, o nosso atual secretário era o diretor do departamento. Começamos, com essa equipe dessa unidade, fazer intervenção ou contenção, né, no estado inteiro. É bom registrar até que nós não temos uma rebelião aqui no estado desde 2011. Então, bacana, show de bola. E está bem controlado. Então, pela característica, eu acho, do profissionalismo, das instruções, de tudo isso somado, faz com que a gente tenha um sistema mais controlado. O número de presos, talvez, são 22 mil, quase 23 mil presos, né? Então, tudo isso somado ajuda a controlar. Mas nós fazíamos isso. Esse trabalho que a PM fazia anteriormente, essa equipe aqui do Complexo Penitenciário acabou rodando o Estado para fazer. Acabando isso, eu lembro, inclusive, que me ligaram um dia e falaram, quem que autorizou a dar instrução para esse pessoal? Cara. Eu falei, fui eu, porque eu sou diretor da unidade, né? Aí o cara, básico. Falaram para parar de fazer isso. Aí eu falei, perfeito. Peça para que bote no papel que eu vou parar de fazer isso. Tô até hoje esperando, né? Que ninguém é maluco de botar no papel que não é para dar instrução para alguém, para qualificar alguém. E de lá para cá nós tivemos todo esse trabalho aí de voltar para Brasília para fazer mais um básico. Já conta essa história agora sobre esse segundo básico, que foi interessante. Eu tinha mudado a direção da academia e me chamaram lá e falaram, tenho contato com Brasília, tu consegue umas vagas para o pessoal fazer o básico lá? Eu falei, consigo, tenho contato, vou conseguir sim. E o cara falou, preciso formar instrutores. Aí eu falei, perfeito, mas para formar instrutores nós temos o avançado lá. Não, mas tem o básico lá que eu tenho que fazer também. Eu falei, perfeito, vamos lá, eu vou conseguir. E o diretor me perguntou se eu faria o curso. Eu falei, o curso eu já tenho, vai perder uma vaga, não tem necessidade de perder uma vaga. O cara, olha, eu preciso que tu faça o curso. E eu voltei a explicar para ele que seria jogar uma vaga fora e tal. Aí ele me olhou e perguntou se eu estava com medo de fazer o curso. Tá com medo de fazer o curso? É isso? É igual o McFly de Volta para o Futuro, né? Aí virou a chave. Falei, a vaga é minha. Um abraço aí pro meu amigo Léo aí, Léozão da DOE. Um abraço, Leleco. Vai lá, Carlão. Uma fera. Aí eu falei, deixa comigo aí que essa vaga é minha. Confesso que no primeiro dia, na primeira hora, naquele bom dia do cirque, eu já me arrependi ali. Já. Pois é, e eu lembro que nessa época a gente não tinha ainda, né, tanta amizade, tanto contato, e é muito aluno. Você sabe que esses cursos lá, a partir acho que do 10º para frente, era sempre uma galera muito grande. Aí eu lembro que chegou aquele tanto de aluno, né, todo mundo com cabeça cortada, uniforme, chapéu, a gente não viu, não reconheceu você. Aí depois que começa a andar no meio dos alunos, olhar, e a gente olha, mas rapaz, o que você está fazendo aqui? Aí eu lembro que ainda rolou uma discussão lá com a coordenação, que a gente ia tirar você, eu falei, não, cara, você já fez o curso, sai. Aí você falou, não, mas eu tenho que ficar, porque o cara lá falou que eu não fazia o curso, eu tenho que provar que eu faço. Aí a gente, então é essa porra mesmo, você quer fazer essa meta, então faz. Mas a gente ia te tirar porque você já tinha feito o curso. Vocês foram me identificar lá quase depois do 10º dia já. Porque eu cheguei lá, realmente me infiltrei, tirei qualquer tipo de coisa que pudesse lembrar e fui fazendo, fui sobrevivendo, né? Até que realmente vocês começaram a passar por mim, eu te conheço da onde? Pois é. Aí foi onde eu acabei abrindo o jogo realmente que tinha feito o curso. Mas só no final que realmente eu botei o brevet no peito, botei os dois, né? Botei os dois, aí devolvi o antigo. E eu lembro que teve aluno que falou, tu pegou 2 brevets aí, cara.
Falei, sim, mas isso aqui é 2007, 2008, cara. E ninguém acreditava nisso. Mas foi uma boa experiência. Bacana. Depois teve avançado, né? O quarto avançado. Um excelente curso, que foi pegado também, né? Foi um curso... O cara que quando faz um curso é sempre o curso mais pegado, né? Não, o curso dele é sempre o mais pesado. Isso aí eu já aprendi, então tá tudo Mas eu não certo. discute mais, O nosso curso, quando a gente faz, é sempre tem que ser o mais foda, porque foi o que a gente fez, pô. Tá certo, quem fala assim tá certo, essa porra mesmo. Mas aí eu lembro que antes de fazer o avançado ainda, eu tive a oportunidade de, junto com outros colegas que saíram de Santa Catarina para fazer o curso em Brasília, eu tive a oportunidade de estar acompanhando como monitor. Uhum. E realmente ali, naquela situação, fora da condição de aluno, onde está mais concentrado em fazer tudo que tem que ser feito da melhor maneira possível e procura não errar, muitas vezes até peca por ter medo de errar, né? Uhum. Eu acabei conhecendo muito mais sobre intervenção, conhecendo mais pessoas, conhecendo um pouquinho da dificuldade de cada um. E nesses bate-papo todo que a gente tem, né, isso eu estou falando de 2008 até hoje, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui acompanhar curso com vocês, auxiliar em alguma... Mas, cara... Carlão, só um segundinho aqui, só dar um recadinho pro... Eu já vi uns colegas aqui, pessoal fazendo pergunta, que é interessante, né? A gente tá contando um pouquinho da história de Santa Catarina e daqui um pouco a gente vai respondendo as perguntas aí, quem tiver dúvidas sobre o sistema de Santa Catarina ou sobre o sistema em geral, intervenção. Aí eu vou pedir para o pessoal que é igual eu, o Carlão aqui mais antigo, mas a gente aprendeu, aperta no cardzinho que tem uma interrogação aí e joga a pergunta lá, porque aí a pergunta fica gravada, eu consigo abrir aqui, a gente lê a pergunta e responde. Porque se digitar aí nos comentários, ela passa e a gente acaba esquecendo. Vai lá, Carlão. Então tá falando aí que a gente aprende muito mais com esse contato mais aproximado, né? A gente, graças a Deus, até semana passada estava assistindo a live tua e do Dib, e foi dito uma coisa que é muito interessante. Hoje, em qualquer lugar que a gente vá do país, tem alguém que nos receba. Tem alguém do sistema penitenciário que vai nos abraçar porque entende, porque a intervenção lá é uma irmandade. É algo que eu não imaginei lá em 2002, quando eu entrei, que eu fosse novamente encontrar algo parecido com o que eu já tinha vivido lá no tempo de Forças Armadas, né? E hoje, quando a gente vê que é um interventor, porque realmente a intervenção ela é um diferencial. Ela é um diferencial porque a gente consegue, além da instrução, além de todo o conhecimento, nessas operações que nós fomos desde 2016, que foi um divisor de águas realmente fantástico. Foi ali que a gente provou que funcionava essa reunião, né? 2016 foi quando muita gente teve que fechar a boca, né? Aqui no nosso estado nós não tínhamos essa experiência de combater rebelião. Nós tínhamos, sim, um barulho ou outro, né? Chute em porta, alguma coisa assim. Mas rebelião mesmo, não tínhamos. Aqui no nosso estado nós não temos uma unidade com 1.800 presos. O nosso número geralmente é abaixo de 1.000. Poucas são as que estão acima de 1.000. E ver uma cadeia como foi aquela primeira que nós tomamos, que foi a CPPL-4, com 1.800 presos, se eu não me engano. Não, tinha mais de 2.000. 2.000 e alguma coisa. Em dois pátios separados e depois aquele confronto todo, né? Arremessando o mundo em cima da gente e tomar a unidade sem dar um disparo. Teve mas esse a gente não pode contar porque é muito zóio, né? Porque é um colega indecente, mas foi bem. Vou usar a desculpa dele. Não, foi bem feito. Foi no lugar certo, dentro da legalidade. Realmente foi. Mas não era a hora, mas foi bem feito. Mas foi bem depois também da tomada, né? A tomada realmente ela aconteceu sem disparos. Foi show de bola. E aí nós começamos a mostrar para o Brasil e para as outras forças que a técnica é extremamente eficiente. Eu lembro com orgulho até porque eu fui o segundo cara a botar o pé naquele pátio. O Mauro focou de um lado e eu já peguei o outro lado porque tinha muito entulho e tal. E nós entramos naquele pátio e a gente viu realmente a eficiência. E como tu falou no começo, a intervenção não é só isso, né? Não é só fazer uma tomada de pátio, fazer uma tomada de ala. A intervenção é muito mais que isso, é devolver a unidade para o Estado. É devolver a unidade para o sistema penitenciário. É mostrar para a sociedade que sim, tem solução. E nós lá conseguimos mostrar isso.
Foi uma unidade, nós ficamos direto, acho que 36 horas, né? Sem dormir, resolvendo aquela situação. Depois foram mais algumas unidades grandes, né? Mais 3, no período que eu fiquei lá, acho que 3 ou 4. A última, se eu não me engano, foi o Carrapicho, que nós tomamos em 15 minutos. 15 minutos. Eu E filmei. você filmou, até hoje eu tenho a filmagem, uso ela em curso porque o que acontece? Muita gente acha que a gente vem de fala, ou que a gente está sendo arrogante, prepotente, e não é nada disso. Eu uso essa imagem, eu nem divulgo ela em YouTube, porque eu acho que ela tem que ser, para quem, né, tem que ser específica para a gente. Então eu tenho ela no meu computador e sempre que eu vou dar instrução eu levo, porque mostra todo o tempo, você gravou todo o tempo, desde a entrada do portão até a gente dominar todas as galerias, certo? Eram 2 andares, 2 pavimentos, são 4 galerias pequenas para cada ala, né? Tem a ala e cada ala com 4 galerias. Então, a gente tomou tudo e em 15 minutos. Aí o pessoal acha que é prepotência, vocês estão cheios de fala. Não é. É justamente para mostrar a técnica de intervenção, que o treinamento, que tudo aquilo que a gente fez, que preconizou, que estudou, que treinou, que funciona. Porque até hoje, se você pegar um leigo, quem não teve essa oportunidade de passar nem pelo curso e nem por um treinamento de intervenção, ele às vezes não entende isso. Aí a gente fala que a doutrina de intervenção ela foi adaptada do CDC, do choque, né, poxa, a gente pegou o que os irmãos da PM fizeram muito bem há anos, os militares em geral, que no Exército também tem, na PE tem bastante CDC, ODC, né, que o pessoal chama lá, OCD, né, OCD no Exército. Eu sou tempo do CDC. Mas tem tem o OCD lá, e aí o que acontece? A gente aproveitou algo de lá e melhorou para a área prisional. Uhum. Então a gente fala que é bem específico. Tem umas diferençazinhas, principalmente na questão de velocidade, utilização de escudo. Por isso que a gente consegue tomar uma cadeia, justamente por essa expertise, esse feeling que a gente usa nos treinamentos, a gente consegue tomar um presídio com segurança em 15 minutos. Tomamos o Carrapicho aqui, tomamos Alcaçuz, foi do mesmo tempo. Praticamente toda, independente do tamanho da penitenciária, lógico, se ela não for com blocos muito separados, com 1 quilômetro de distância um do outro, mas for um prédio, a gente toma nesse tempo. Então, isso serve só para mostrar que a doutrina funciona. Não é, quando você fala isso, Paulo, não, a gente tomou em 15 minutos. O cara, que bicho arrogante, tá embusteiro, tá... Mas não é para mostrar que a técnica funciona. E o interessante é que, antigamente, eu lembro vou voltar lá nessa primeira unidade, nós tomamos a unidade, e logo depois veio um outro pessoal de uma outra força e viu aquilo à noite, né, muito preso no pátio, e o pessoal olhou... Sem luz. E eu lembro que o cara falou, não, vamos sair daqui porque é um bando de doido que vai dar coisa errada aqui. Nós tivemos as equipes ali a noite inteira, foi dado atendimento para quem deveria ser dado e a coisa funciona tranquilamente. Então ali nós mostramos realmente que é extremamente eficiente. E diferente do que o pessoal pensa que foi na tora, né, chega lá, reúne meia dúzia de louco e entra, não. Foi um pessoal que, primeiro, aquele momento não podia ter erro algum. Então só foi gente que tinha o conhecimento da mesma doutrina. Eu fui criticado aqui, mas só pode entrar lá quem é de Poiano. Foi escolhido. Não é. Foi escolhido, dentro da equipe que já estava lá, foi escolhido quem ia invadir o pátio. Aí tem nego que fica bicudo, torce o bico, mas cada um tem sua função naquela hora, não tem jeito. Não tem jeito. E era extremamente necessário que a doutrina fosse o mais próximo possível. Não adianta, nós temos grandes escolas no Brasil hoje, cada um com uma característica. Né? E aqui, lógico, nós somos muito fiéis a essa doutrina criada pelo Mauro, mas logicamente alguma coisa a gente acaba adaptando, mas continua sendo roda, né? Não se reinventou a roda. A gente só fez a adaptação para a nossa realidade. E lá a gente usou esse pessoal, mas o mais interessante, não foi só chegar lá, reúne e invade. Né? Foi feito um planejamento. Foi mostrado realmente o profissionalismo.
e a eficiência da técnica. E nas outras unidades da mesma forma. Eu lembro de Alcaçuz, a primeira entrada também fui convidado pelo Mauro, por ti, para participar daquela equipe de entrada, da primeira tomada. E eu tinha conseguido iniciar o avançado, o primeiro avançado aqui, e eu lembro que eu falei com o Mauro, Mauro, eu tenho o avançado, é o primeiro avançado aqui no estado, eu gostaria muito de participar, mas eu preciso concluir esse avançado para depois sim, até qualificar um pessoal melhor para poder ajudar com mais eficiência. O Mauro entendeu perfeitamente, e tu já veio logo em seguida, né, nesse avançado, no final ali, para dar aquela última lapidada na rapaziada, né, tá até hoje com muita saudade. Até hoje eles estão morrendo de saudade, né? Eu tenho uma foto do Ferraz que ficou feliz quando me viu entrar naquele pátio lá. E na segunda fase de Alcaçuz nós já estávamos lá. Alcaçuz nós temos lá, quem participou, a grande maioria eram avançados e são a base do GTI. Em 2017 nós criamos o GTI, e foi durante Alcaçuz, inclusive, que me ligaram e falaram, olha, nós temos interesse de criar um novo grupo tático. Eu falei, perfeito, bora, estou aqui para ajudar. E no retorno de Alcaçuz nós criamos o grupo. Claro, imagina. Show, bacana. A técnica se demonstrou extremamente eficiente. Nós estávamos indo para outros estados já para auxiliar usando essa técnica. Como não aproveitar aqui no estado? E o secretário entendeu também perfeitamente isso e a gente tem um GTI até hoje, trabalhando, já movimentou, como eu falei, nós somos aqui 23 mil presos, para arredondar, né, um pouco para cima, são 22 mil e pouco. E o GTI já movimentou em 3 anos 4 vezes esse número de presos, entre fazer operações que vai movimentando preso. E nós temos um orgulho em relação a tudo isso, né? Falando em intervenção especificamente. O GTI trabalha há 3 anos, movimentou, como eu falei, 80 mil presos e efetuou até hoje 15 disparos. Aí o camarada vai falar, quando eu digo isso, algumas pessoas me dizem, então o preso de Santa Catarina é diferente, ele é muito calmo e tranquilo. Não, é a técnica. A técnica. Perfeito, Carlos. Nós não queremos aqui, e quando eu falo que nós não queremos o confronto, o pessoal fica, como assim não quer confronto? O confronto ele só vai acontecer se existir uma resistência real. Do contrário, a gente vai utilizar toda a técnica possível para evitar qualquer tipo de dano. E isso aqui no estado hoje começou a acontecer algumas coisas que, mesmo eu sendo um cara extremamente otimista, não imaginei que fosse acontecer da forma que está acontecendo. Nós chegamos em uma unidade certa vez, que estava rebelada, estava amotinada, né? Não era nem rebelada, amotinada. E eu vi uma equipe da Polícia Militar que tinha dado apoio, né? Foi extremamente importante para conter aquela situação. E os caras, quando nos viram lá, o cara me olhou e falou, vocês estão assumindo a ocorrência? Eu falei, sim, a gente vai assumir. Então, prefeito, nós só estávamos esperando você chegar para sair. Isso não era comum, né? O comum era que eles viessem para poder dar todo o apoio e ficar ali. Então, hoje, a intervenção aqui no estado, ela é extremamente reconhecida pela eficiência que emprega nas suas ações. Isso é importante. E essa experiência toda, ela veio dessas parcerias. Em curso, qualificação, operações fora. Isso fez com que a gente se fechasse ainda mais e que a gente conseguisse toda essa evolução aqui e essa irmandade realmente, né? Bacana. Carlão, aproveitando o gancho aí que você deu da questão dos números, tem uma coisa que eu converso com você bastante e eu acho bem legal, interessante, e eu vejo que Santa Catarina faz isso bem, trabalhar com os números. E é bom a gente conversar e você dar um pouquinho dessa visão que vocês têm aí, porque a gente tem muito colega interventor aqui, muito diretor de grupo tático, e às vezes a gente fica tão focado em operar, em treinar, em dar instrução, e não anota nada, né? E não coloca no papel, etc. Ou então coloca só alguns pontos interessantes, né? E a gente tem que mudar essa visão. E eu sei que Santa Catarina, você gosta bastante disso, de números. E eu lembro que você me falou uma vez que toda operação vocês anotam tudo. Anotam a operação, se teve disparo, ocorrência, faz tudo e faz uma estatística disso. Por isso que você tem os números. Uma vez você até me mostrou aqui, Mike, quantas operações a gente fez, quantas viagens, quantos quilômetros nós viajamos, quantas horas nós trabalhamos, quantos tiros nós demos, quanto a gente usou de granada, tudo. E isso é bacana.
Porque isso é mal do brasileiro, em geral. A gente não trabalha com estatística. Né? Você pega os Estados Unidos da vida aí, tudo os caras fazem estatística, tudo eles têm número. Por isso que quando a gente quer número de policiais mortos, não sei o quê, quantos por cento morrem na folga, a gente busca estatística de fora, porque a gente não tem aqui no Brasil. E eu acho legal a gente aproveitar essa experiência para a gente alertar os nossos policiais, principalmente os policiais penais, né, dos grupos táticos, etc., das nossas secretarias, para a gente focar nisso também. Tanto no trabalho do dia a dia, mas em anotar, em estar fazendo estatística. Porque se a gente tiver uma estatística boa, a gente pode até saber se tá funcionando adequado. Quando a gente for comprar equipamento, a gente já sabe. Lógico, assim, a gente sabe que com a experiência eu já sei, quanto que eu vou gastar num ano com treinamento e com material preparado para alguma missão. Mas eu tendo isso dado estatístico, não vai servir só para mim, serve para quando a gente juntar a estatística do meu estado com o seu, com o de São Paulo, com o do Rio, poxa, a gente vai ter uma estatística legal do Brasil, de número de ocorrência, de número de amotinamento, de número de escolta, etc. Fala um pouquinho dessa experiência aí de vocês. Então, a gente começou a perceber que, por mais que se demonstrasse de forma muito eficiente o trabalho, faltava realmente formar, criar indicativos. Porque como é que eu vou mostrar a real eficiência de uma equipe sem conseguir levantar dados palpáveis em relação ao trabalho feito? E teve um final de ano que o secretário nos pediu para falar o número de operações e tal, e eu comecei a levantar as informações e eu percebi que era necessário levantar um pouco mais de informações. Aí nós começamos a entender um pouquinho de quilometragem. Tu acabou de falar quanto que a gente roda. Nosso estado é muito grande, né? Então, de uma ponta a outra, às vezes tu roda até 700 quilômetros, ou quase 700 quilômetros, de uma unidade até a outra. Número de disparos, como é que eu vou saber o tipo de material que eu preciso e o adequado para poder fazer compras no futuro? Quando nós começamos a colocar tudo isso no papel, começou a ficar muito mais claro. Agora, nosso próximo projeto, inclusive, junto com o Canil, começar a levantar quais tipos de drogas são encontradas, a quantidade de drogas que são encontradas por região. Com isso, qual é a ideia desse indicativo? Começar a levantar não qual é a unidade problemática, mas sim que existe um problema lá realmente. Infelizmente, as pessoas ainda gostam de maquiar muita coisa, né? Aqui não tem problema. Existe problema, é cadeia, então a gente vai lá, vai trabalhar em cima do indicativo, vai levantar o que está acontecendo para achar a solução. Só tem um jeito disso, é levantar a estatística e trabalhar em cima dela para poder resolver o problema. Não tem outra forma. Se só trabalhar, a gente só vai sempre apagar o incêndio, mas não vai ter algo que vai dar um norte para poder até comprar equipamento. Né? Como é que eu vou saber que eu preciso de capacete? Número de capacetes. A exemplo do GTI, comprou 2 viaturas grandes, através do nosso secretário adjunto que entendeu a proposta, e aí começa a mudar a mentalidade também, né? Como é que são as nossas viaturas grandes? Elas são confortáveis. O nosso principal, quando nós falamos, nós precisamos de conforto, o pessoal, como assim? O operacional querendo conforto, que loucura é essa? Mas o conforto para quê? Para uma distância longa, 500 km numa viatura. Tu viaja um dia inteiro para na madrugada operar, o camarada ele não vai render da mesma forma. Então, a gente entendeu que precisava desse conforto até o local, e daí lá sim, o operador chega inteirão, ele vai operar e depois, muitas vezes, ou no mesmo dia da operação, no dia seguinte, ele retorna e o trabalho continua. Então, nós entendemos a necessidade desse material diferenciado. E eles compreenderam, o Ferraz, inclusive, que foi o cara que tomou a iniciativa de, eu posso, esse aqui é um modelo, eu posso ir atrás? Eu falei, não, bora. Lá atrás, eu já tinha saído do GTI, já estava na coordenadoria. E o Ferraz foi lá, levantou tudo que era para levantar de dados também da viatura. Então, hoje nós temos 2 viaturas de transporte para o GTI, como trabalho uma equipe grande, né? Diferente do Canil, para poder dar esse suporte todo para o pessoal. Mas isso, voltando lá para aquela tua pergunta, foi baseado em cima daqueles dados estatísticos. Número de quilômetros percorrido. E nós mostramos, olha, como é que eu vou percorrer 500 quilômetros, chegar lá, operar e voltar em boas condições de emprego. Porque não é só a questão de chegar lá inteiro, né? Fisicamente. Ele tem que chegar lá psicologicamente também tranquilo. O cara que já chega no local cansado, estressado, ele começa a ficar mais irritado. Tem que controlar? Tem que controlar. Com certeza tem que ser controlado. Mas
qualquer coisa que vá agravando um pouquinho, a gente tem que tentar diminuir a possibilidade. Em cima dessas estatísticas também, e a gente levantou horário, tempo de missão, nós entendemos a necessidade de compra de material mais leve, colete mais leve, diminuir o tamanho do colete, calibre 12 com uma capacidade menor de tiro, mas sendo mais leve também, porque o operador fica 6 horas, de repente, de pé, 12 horas de pé, em algumas situações, em rebeliões, né, que nós não tivemos aqui ainda, mas nós já ficamos 36 horas o tempo todo com a arma na mão. Então, tudo isso foi baseado em cima desse conhecimento realmente científico. A gente entendeu lá o tempo que fica na operação, o quanto de equipamento carrega, mais munição, e entendeu que o mais lógico seria diminuir esse peso. Eu tenho dito em muitos cursos... Não, só... Só para eu concluir, eu tenho dito em alguns cursos que antigamente era muita brabeza e pouca inteligência. Eu acho que agora a gente está realmente sendo mais inteligente e brabo na medida certa, né? Não dá para ser... Quando tem que ser, né? Quando tem que ser. Tem que ser mais inteligente. Não, só responder uma pergunta aí do Kiuli, que eu achei interessante na pegada que você está respondendo aí. Se há interesse ou já pensaram aí na questão de criar células. Olha, tem ideia de criação de células para atuarem nessas cidades distantes? Aí em Santa Catarina? O que acontece? Aqui nós temos o GTI, trabalha com intervenção, o SOI, como eu já expliquei, que seja de operação escolta, e o Canil. Os canis já estão começando a trabalhar a ideia de regionalizar. Em relação à escolta e intervenção, nós temos os NOTs. Eles são regionais, Núcleo de Operação Tática. Então já tem, né, essas células? Já tem. Esse pessoal é mais focado em em escolta, mas ligado à intervenção. Aquele primeiro combate... Aquele primeiro... É como a gente tem no Ceará aqui os GORES. Né? Eu tenho o GAP, que fica em Fortaleza, para atender todas as unidades da grande Fortaleza, mas no interior, como Santa Catarina, eu tenho cadeia a 600, 700, tenho cadeia grande a 500 quilômetros. Aí tem os GORES. E os GORES, eles fazem as escoltas no dia a dia normal, mas se tiver alguma coisa no presídio, eles são acionados para dar aquele primeiro combate ali, fazer a contenção. Se conseguir já resolver a crise, ótimo. Se não conseguir, desloca a equipe do GAP para apoiar e resolver. Exatamente. Show. Essa dinâmica aqui também. E geralmente os NOTs que estão muito bem treinados, nós temos o TOP, que é um curso de técnicos operacionais penitenciários, que ele qualificou muito bem o pessoal. Então, geralmente esse pessoal que está trabalhando nos NOTs é um pessoal que já passou pelo curso, já passou pelo TOP. E geralmente, 90% das vezes não precisa ser deslocar uma outra equipe para estar auxiliando tanto em escoltas mais complexas quanto a intervenção também. A gente sabe que qualquer crise ela é controlada rapidamente se acionada em minutos após, né? Então, eles têm feito um excelente trabalho, é um pessoal... não perde nada, não muda nada. A única diferença que tem é de sigla e natureza de equipe. Não perde nada. Show. O Caveira aí. Caveira, você estava dormindo, né? Ele respondeu aí. O Caveira perguntando aí. Escolta, tática e o Canil estão sobre um só comando? Vou deixar você responder. Mas você acorda, viu, Caveira? Que ele já respondeu. Mas fala aí, Carlão, pro Caveira de novo. Exatamente. Hoje nós temos a Coordenadoria de Operações. E aí nós temos aqui o GTI, DOC, Divisão de Operação com Cães, e o SOI, Serviço de Operação Escolta. Então os três estão ligados. Inclusive, assim como o GTI, o SOI também, ele pessoal de fora aí conhece lá, tem um curso bacana lá, o pessoal fala da Águia de Osso lá, bem bacana o treinamento dos caras. Eu acompanho, não conheço o pessoal de lá, né, pessoalmente, mas acompanho o trabalho bem feito e tem boas referências do pessoal do SOI aí de Santa Catarina. Show de bola. A pessoa está com equipamento diferenciado, uma equipe boa também, bem qualificada. Não tem o que dar errado, né? Não tem o que dar errado. Show de bola. Carlão, vou te pedir permissão, a gente vai sair um pouquinho aqui do foco só de intervenção e operações, porque tem um exemplo muito bom, além de todos esse aí da parte operacional que você já explanou,
que é a questão, agora falando de sistema prisional, porque de vez em quando a gente explana isso, o pessoal tem curiosidade em saber, e Santa Catarina é exemplo em trabalho com preso, né? Eu tive a oportunidade, pessoalmente, aí, conhecer, junto com o Carlos, as indústrias que tem dentro das unidades de Santa Catarina. Tem unidade aí que é quase 100% dos presos, ou é 100% que 100%. Trabalham, né? Vou deixar você falar um pouquinho mais, então isso é exemplo. Eu acho que a gente caminha como a gente sempre fala, a intervenção penitenciária, ela resolve os problemas de rebelião e motins. Hoje em dia ela também foca na segurança, em retornar a unidade para a normalidade, já com protocolos de segurança, e a partir daí, da unidade controlada, com toda a segurança, o lógico para que o sistema penitenciário funcione, eu sempre digo isso, é colocar o preso para estudar e trabalhar, e aprender uma profissão. E Santa Catarina é exemplo nisso. Só um abraço aí pro Black. Já começa a live. Depois que terminar essa daqui, tem a live do Black lá falando das operações especiais da Polícia Civil. Um abraço, meu irmão. GT3 na área aí. Vai lá, Carlão. Então, Michael, desde que eu entrei no sistema em 2002, eu trabalho no sistema. Trabalho e educação também. Mais de 2011 para cá, esse trabalho, essa linha de ação do Estado, ela foi melhorada. Então, mais indústrias, mais oportunidades para o preso de estudar, e com isso a gente conseguiu perceber que existe uma grande melhora na disciplina da unidade. Logicamente dá mais trabalho, com certeza, porque é revista para tirar da oficina, para voltar para a cela, o trabalho é dobrado ou triplicado. Eu costumo dizer também que fazer uma intervenção em uma situação rebelada, a gente sabe o que tem que fazer, tem que ser técnico, preciso, cirúrgico, vai lá e faz. Mas provavelmente o mais complexo do que fazer uma retomada é a manutenção. E a manutenção ela parte por isso. Nós temos aqui hoje unidades com 100% de presos trabalhando e também muitos deles estudando. E se a gente for ver indicativo de alteração na unidade, eles são baixíssimos. Porque o preso está trabalhando durante o dia, muitas vezes à noite ainda vai estudar. Então, tu vê a diferença da unidade. A manutenção, a disposição. E por incrível que pareça, no começo o colega até fica meio receoso. Mas depois ele vê que aquilo se reveste tanto em segurança para ele, que melhora consideravelmente o ambiente de trabalho. O pessoal tem muito medo em relação a isso, né? Sobre trabalho para preso, vamos botar muito trabalho para preso, assistência a preso, ser o bonzinho da história. Tem gente que tem muito medo disso, né? De ser o bonzinho da história. Não é ser bonzinho ou malzinho, é só cumprir a lei. E a lei ela já determina isso, né? A oportunidade de trabalho para eles, estudo e tudo mais, saúde e aí vai. Esse povo muitas vezes não consegue entender o que a gente faz, que é o completo. Faz o trabalho de intervenção quando é necessário, mas não é só isso. Não é só isso. Vai lá e faz toda a assistência. O nosso estado aqui realmente ele estava um pouquinho à frente. Hoje eu estou vendo que tem muita gente alcançando já, graças a Deus também, porque dá uma outra visão de quem está de fora olhando para o sistema penitenciário e entendendo que não é um bando de doidos só, né, com aquela visão que se tinha no passado, um camarada com um molho de chave gigante, arrastando o pé pelo chão aí, para poder abrir um monte de porta. Não, hoje o sistema penitenciário, polícia penal hoje, eu até arrisco a falar que vai acontecer que será uma das melhores polícias do Brasil, porque vai trabalhar com tudo, né? Trabalha com tudo o tempo todo. Então, tem a parte penal, tem a parte operacional, tem a parte de saúde, e o pessoal está dando essa assistência. Eu lembro que o diferencial de muitas operações que nós participamos, quando a gente levava essa visão, né, sem que o pessoal viesse até Santa Catarina para conhecer, se recebia também essa informação de forma um pouco desconfiada. Pô, mas como assim? E a gente não conseguia abrir a cabeça. Tu viu, teve aqui em Curitibanos, na penitenciária, que é exemplo. Nós temos também Chapecó, que é outro complexo penitenciário, que é um exemplo. Mas, particularmente, eu acho que, pelo que eu lembro, foi Curitibanos. Vi os presos trabalhando lá com todo tipo de ferramenta, né, construindo móveis. Móveis, sofá, cama, um bocado de coisa lá. Serralheria enorme lá. E parecia uma fábrica, né? Eu lembro do Henrique falando para mim, olha, não parece que eu estou em uma unidade prisional, parece que eu estou em uma fábrica. Exatamente. E realmente a coisa funciona. Então,
Até quando eu tive no Ceará, acho que uma juíza me perguntou qual seria o caminho, que eu falei sobre isso também, parecia que estava sendo reinventada a roda, né? Sendo que esse trabalho, como eu falei, aqui já é feito há muito tempo e foi aprimorado nos últimos tempos. Não, show de bola. É bacana a gente pegar esse gancho do que você falou da intervenção completa, que é o que a gente tem batido hoje bastante nos cursos. Tem toda a parte operacional, tem toda a parte técnica, tem que aprender a invadir uma cadeia rebelada, a resolver o problema, a conter, isolar, tudo isso continua. Só que nós temos que colocar na cabeça dos colegas, dos policiais penais que estão fazendo, que querem, né, entrar em grupo tático, e eu repito isso, eu falo em toda live, grupo tático hoje não é mais igual antigamente, igual eu via, só para botar uma roupinha diferente, tirar foto e pagar de fodão, não. Porque a gente sentiu muita dificuldade no início, Carlão, e eu tenho certeza que você também, quando a gente estava com o grupo, aí você pedia para um operacional do tático, tipo assim, pega esse preso, leva ele lá fora para fazer uma capina. Aí o cara, oxe, eu sou tático, eu vou levar preso para trabalhar. Aí era sempre aquela discussão. E a gente, rapaz, você tem que fazer tudo, a gente é peão. O cara do grupo tático, ele é peão, ele é para fazer tudo. Se precisar tirar os presos para ir limpar, capinar a unidade que a gente está retomando, que a gente está reformando, para entregar ela com controle total, somos nós que vamos fazer. Porque se o grupo tático, né, uma força de intervenção, igual a FTIP faz hoje, ela chega num lugar lá que não tem procedimento, que a cadeia está na mão do preso, além de controlar a primeira questão, que é a segurança, a outra é colocar o preso no lugar dele. Ou seja, cumprir o que a lei manda, né, que determina que ele cumpra a pena dele, dá os direitos, e lá na LEP também fala que ele tem que trabalhar. E a gente sabe também que os presos, depois que estão controlados lá, que não tem mais as regalias de ficar solto, a coisa que ele mais quer é trabalhar. Sim. E aí, se o agente que está ali na intervenção, que é o interventor, que é o cara do grupo tático, não for fazer, não tem ninguém para fazer, porque está sob intervenção aquela unidade, está com os operacionais. Então a gente tem que mudar essa visão. Então esse ciclo completo que a gente faz, ele é bacana por isso. E digo mais, já fica o meu recado aqui para os colegas que estão trabalhando, os policiais penais em geral, que a gente começa a trabalhar. A gente, é uma conquista, essa questão da polícia penal, muito interessante para a categoria, e que comece a se trabalhar a questão de gestão, porque são vocês que vão ser gestores das unidades prisionais, tem que ser um policial penal. Eu vejo, às vezes, tá naquela fase de discussão, né, da formatação da lei para cada estado, não é isso, Carlão? Isso. Aí em Santa Catarina também está caminhando. Aqui no Ceará também vão assinar a PEC, etc. Olha a Moniquinha aí, só da FIP. É a FIP também. FIP, FTIP. Estamos tudo junto aí, Moniquinha. Então, aí eu vejo os colegas uma vez falaram assim para mim, mas, Michael, eu acho que diretor da Polícia Penal tem que ser um policial penal. Óbvio, com certeza, concordo plenamente. Todos os cargos que hoje do sistema, por lei, eles podem ser ocupados por outras pessoas. Graças a Deus, essa visão já vem mudando. Praticamente todos os estados que eu conheço, que eu viajo aí, já está se mudando, já está se colocando um agente para ser o diretor, né? Vários estados, o secretário, graças a Deus, já está sendo técnico. Vejo aqui o Ceará com Mauro, Santa Catarina com Leandro aí, que é agente. Temos os colegas do DEPEN que já estão aí ajudando já em 3 estados, né? Tem o André lá em Roraima, tem um colega que está lá em Rondônia, tem o Rotava que está como adjunto lá no Pará. Então eu acho bastante interessante. Então a gente tem que pegar esse gancho, não é só cobrar que tem que ser, nós temos que estar preparados para ser gestor, tá? Pessoal, está acabando a live, quem quiser ficar aí, ó, a gente vai terminar de bater esse papo.
Opa, pessoal entrando aí. Vamos continuar o papo. Deixa o Carlão entrar. Show de bola. Isso aí, não abandona não. Tem muita coisa. E pessoal, eu tento terminar em 1 hora, mas não dá. O papo vai fluindo. Tá tão bacana aí que vamos terminar mais uns assuntos. A gente parte para as perguntas e aí a gente encerra. Então, vamos acompanhar aí o trabalho. Ver se o Carlos entrou aqui, ainda não entrou. Vamos esperar só o Carlos entrar. Show de bola. Vamos voltando aí, galera. Bora, Tati. Ajuda o Carlos aí, Tati. Show de bola. Rapaziada, manda pergunta aí. Eu tô vendo que a galera tá acompanhando. Agradeço demais aí. Tem uma galera boa. Mas pode perguntar. Se tiver pergunta, joga aí. Olha aí, ó. 900 candidatos em Santa Catarina. Vamos torcer aí para ser chamado. Fala, fofinho. Um abraço, meu amigo Anderson. Tamo junto, irmão. Show de bola. Vamos esperar o Carlão aí pra gente bater mais um papo. Ajuda aí, Tati, ele. Que conversa. Ó o Rubão aí, monstro. Um abraço. Vou te chamar aí, Carlão. Deixa eu mandar um convite pro Carlos aqui. Aqui. Achei. Tá entrando aí. Viu? Pronto. Beleza. Salve. Ó o professor Adalberto aí, um abraço, Adalberto. Show de bola. Professor de Krav Maga aí, manda muito bem nas instruções aqui, ajuda pra caramba a gente. Se não é a Tati pra te ajudar aí, hein, Carlão, você tava ferrado. Ainda bem, né, cara? Quem que eu não respondi? Quem que eu não respondi, Dib? Fala aí. O Dib quer fazer uma pergunta aí, Carlos. Manda aí, Dib. Acho que ele não leu, não. Dib quer tumultuar. Severiano aí. Manda aí, Dib. Aí, o Dib não quer perguntar. Ó, o Carlos sempre atrasado, tá vendo? Esse negão só vem pra fuleiragem, Carlão. Não tem jeito, não. Ele te ama. Ai, um abraço aí, Kioli, da Acre Treine. Kioli. Olha aí o Terror. Terror, segura o Dib aí, Terror. Terror. Então vamos lá. Carlão, continuando o papo da gestão. Ó o Júlio Bomba aí, de Brasília. Um abraço, meu irmão. Que dia você vai vir ajudar a gente, Júlio? Ó o Dinamérica aí, Paraíba. Depois a gente vai bater um papo com a Paraíba, hein? Ele disse que você é o mais lindo, aí, Carlos. Pô, tô aí, Dib. Porra. Eu tô falando que ele é apaixonado por você, tem jeito não. Então, o meu recado para os colegas policiais penais, qual é? Como eu disse, eu acho que a gestão da polícia penitenciária é óbvio que tem que, da polícia penal tem que ser um policial penal, isso aí não se muda, e inclusive das unidades penitenciárias. Uma coisa que eu aproveito essa live para falar, Carlão, eu já falei sobre ela no Conselho dos Secretários. Sempre que eu encontro um secretário, eu falo. Quando eu encontro alguém do judiciário, eu falo. Se eu tiver chance de dar uma palestra, eu falo. Se eu estiver dando um curso, eu falo. O que eu acho que tem que ser trabalhado agora? Primeiramente, a gente está muito focado na lei da Polícia Penal estadual, que lógico tem que regularizar logo. O DEPEN está lá focado em regularizar a parte federal, mas nós não, eu acho que poderia andar concomitantemente, eu peguei aqui, pode andar junto a proposta para a gente mudar a LEP. Sim. Porque, infelizmente, a LEP, lá de 1984, e nessa questão dos quesitos para ser diretor de unidade, minha opinião, não funciona mais hoje em dia. Sim, sim. Né? Para ser diretor de cadeia, primeiro, que pode ser qualquer um. O cargo, né, é um cargo de comissão e pode ser qualquer um. Eu acho que já deveria mudar. Já que existe hoje a carreira de policial penal, que seja um policial penal. Com Exato. Formação em nível superior? Perfeito, com formação em nível superior. Certo? Até a questão dos cargos
né, que são previstos na LEP, também acho que aquilo ali deveria acabar. Para nós, e isso a experiência já mostra, com a mudança, pode pegar o sistema penitenciário, as cadeias que funcionam, os diretores que estão lá, o que manda é a experiência que o cara tem de cadeia, né? A experiência que ele adquiriu, com os treinamentos, com o curso, com etc., com tudo que ele vem vivenciando. Então, essa questão de amarrar, que o cara só pode ser diretor se ele tiver o curso X ou Y, eu acho muito ruim. E aí a gente fica amarrado. Às vezes a gente tem um cara bom, que tem nível superior, porque eu acho que isso aí tem que ser básico, né? Também não dá para... Hoje em dia, nível superior é o mínimo até para fazer a maioria dos concursos no país. Uhum. Mas o cara é formado em outra área, mas ele tem uma puta experiência no sistema prisional. Uma puta experiência. O cara é operacional, entende tudo de cadeia, entende segurança, aí não pode ser diretor só por conta dessa vedação da LEP. Então, assim, eu acho um absurdo isso aí. E eu venho falar, só que, lógico, quem sou eu aqui? Eu estou ajudando o Ceará, mas eu tenho falado para o pessoal que está na parte política, olha a LEP, nós estamos cuidando da Polícia Penal, mas vamos caminhar junto com a LEP, para que resolva isso logo, e aí assim a gente fecha esse ciclo. Porque se você pegar, Carlão, um exemplo bem prático, as nossas co-irmãs, Polícia Civil, tem o delegado, tem os delegados chefe de cada unidade. Batalhão da Polícia Militar, os coronéis, major, são os chefes. Mas é só. Da Polícia Civil, é só policial civil que pode ser chefe de delegacia. Batalhão da PM, só policial militar pode ser. Aí por que no presídio pode ser qualquer um? Não. É absurdo. Não tem lógica isso. A história já mostrou que esse qualquer um, que realmente no passado era qualquer um, né? Eu conheci histórias aí de que o camarada ele era diretor de um presídio porque ele era suplente de vereador. Qual a qualificação e qual conhecimento na área que ele tinha? Nada, nenhuma. E outras pessoas também, outros profissionais de outras áreas de segurança pública, inclusive, que saíram do seu habitat e vieram trabalhar no sistema. Ele é muito específico. Ele é muito claro. Eu defendo que toda essa mudança tem que acontecer também. A LEP tem que ser mudada, sim. Aquelas formações acadêmicas devem ser alteradas. De repente, simplesmente se mantém ali o nível superior, que, como tu falou, é o mínimo. E que se melhore, então, a qualificação nas academias das polícias penais. Aí sim, lá o cara prepara o policial penal para fazer o trabalho completo. Se eu tenho uma boa base, eu com certeza terei lá na frente um bom administrador. O problema é quando a gente pega alguém com pouca experiência que vai administrar alguma coisa complexa como o sistema penitenciário e que não sabe o que está fazendo. Ter tempo de serviço, ter tempo de chave, ter tempo da função realmente é o que vai fazer a diferença. E junto com a qualificação. O pessoal quer muito, às vezes, reclamar de que precisa de mais apoio e tudo mais, mas quando se entrega na mão dessa pessoa para que ele vá dar continuidade, ele não consegue fazer o trabalho bem feito. Porque não se preparou, ou porque não acreditou que isso aconteceria no futuro, ou porque simplesmente é mais fácil ficar reclamando do que realmente, efetivamente fazer funcionar. Então, as qualificações, tanto a profissional quanto a continuada, são importantíssimas. A mudança da LEP também, concordo contigo. E não tem como ser diferente. Desde secretário até o gestor de uma unidade, da menor unidade do Estado, tem que ser policial penal, agente penitenciário, como nós temos ainda, hoje ainda é esse quadro. Aqui em Santa Catarina, hoje, nós temos 100%. O secretário é agente penitenciário, o adjunto é agente penitenciário, as diretorias dentro da secretaria são agentes penitenciários, na sua grande maioria, ou na sua área específica. Lembrando que nós temos um pessoal que trabalha no sistema penitenciário que não é agente penitenciário. A gente comete o erro, às vezes, de falar agente penitenciário, mas nós temos lá enfermeiros que estão no sistema penitenciário. Nós temos lá os técnicos administrativos que estão no sistema penitenciário também, que têm colaborado bastante. É uma questão legal, a gente não sabe exatamente como funcionaria isso, ou como vai funcionar com a criação agora da Polícia Penal, mas esse pessoal técnico está para trabalhar, está ajudando, tem feito um excelente trabalho até agora. E, como eu falei, focar na qualificação. Focar na qualificação é o que vai fazer com que o camarada realmente evolua e com que o nosso sistema evolua. Todo sistema que evoluiu
e a gente pode citar Brasília, inclusive, evoluiu através da instrução. Conhecimento. Transmitiu conhecimento, acordou aquele camarada que estava lá meio adormecido, ele vai fazer um bom trabalho. Muitas vezes ele tem, como a gente já falou aqui nessa live, muita vontade e pouca habilidade, pouca experiência. Bom, faz o cara que tem muita vontade, então bota um pouco de conhecimento, um pouco não, muito conhecimento na cabeça dele, e ele vai adquirir experiência. Ele não vai errar, ou ele vai errar muito menos, porque ele vai aprender com os mais antigos. E assim a gente vai ter um sistema nacional melhorado, com certeza. Bacana. Aproveitando, eu acho... Esse teu projeto eu defendo muito em relação a isso. Tá? Esse bate-papo aqui, que outras pessoas ficam ouvindo, que a gente fica ouvindo, fica assistindo, fica batendo papo, fica lendo os comentários muitas vezes, está engrandecendo ainda mais, porque a gente consegue entender que o sistema, e há pouco tempo atrás, eu digo há 13, 15 anos atrás, se tratava o sistema penitenciário estadual como se fosse algo isolado naquele estado. Hoje a gente consegue entender que o sistema, já leva esse nome porque é complexo realmente, né? Um sistema muito bem feito. É nacional. Se está ruim aqui no estado, aqui em Santa Catarina, vai estar ruim em Brasília, vai estar ruim no Ceará, vai estar ruim no Norte, Nordeste, e por aí vai. Então, se a gente conseguir trabalhar bem, a coisa vai funcionar, não tem como dar errado. Bacana. Eu separei um comentário aqui que eu achei interessante, baseado no que a gente estava discutindo. O Saulo Coelho colocou assim, Carlão, ó, formação, isonomia para todos os policiais penais, sem distinção de grupo tático ou escolta. Perfeito, colega. A sua colocação. Só que tem um porém. Isso a gente fala sempre nos cursos aqui. Que o operador de grupo tático, ele não é melhor do que ninguém. Ele está se especializando. As formações, elas têm que ser bem feitas. Eu falo isso sempre. O sistema penitenciário, quando ele começou a dar errado, eu falo isso e falo sem... É a minha opinião e eu não tenho dúvida disso. É assim que eu vejo, por tudo que eu já estudei sobre o sistema. Começou a dar errado quando o pessoal não se preocupou com a formação com quem colocava lá dentro. Certo? Mesmo sendo concurso público ou com contrato temporário, não interessa. Pegava a pessoa, não dava o curso decente, colocava o cara para cuidar de segurança de cadeia. Não funcionou. E aí, isso foram anos sendo feito assim. Não, coloca qualquer um. Entra o cara aí, dá uma aulinha ali de LAP para ele e joga ele no presídio. Igual entrava antigamente, sem ter porte de arma, não sabia atirar, não sabia usar equipamento não letal, não sabia fazer nada. E todo mundo só falava, não, ele tem que aprender o quê? Ele só vai abrir e fechar cadeado, não precisa saber mais nada. E eu já falei nas lives anteriores justamente isso, pelo contrário. O agente penitenciário, ele é multiprofissional. Ele tem que saber da parte policial, ele tem que saber um pouquinho de direito, para saber os direitos do preso, etc., trabalhar na parte administrativa, ele tem que saber um pouquinho de saúde ali para entender se o preso está dando migué, não está, se na hora que tiver que entregar um remédio, ele tem que entender um pouquinho de psicologia para não tomar o tombo do preso, que o preso fica tentando te enrolar o tempo todo, contar historinha. Então, assim, ele é multiprofissões. E essa qualificação, ela começa lá na formação. Então, dá uma formação decente, que ensine o cara a fazer segurança, a fazer a sua segurança, a segurança da unidade, a segurança dos colegas. Ensina esse cara procedimentos e rotinas de cadeia, para ele saber como colocar o preso no procedimento com segurança, quando tirar o preso para trabalhar, estudar, aprender uma profissão, que isso também é importante. Dar os direitos do preso, cobrar os deveres, isso aí tudo tem que ser na formação. Mas respondendo a coluna, isso é isonomia, colega. Porque todo mundo que entra no sistema passa por esse curso de formação. Quando eu vou para o grupo tático, que é o que o colega falou, aí eu vou me especializar numa outra área. Para quê? Para treinar mais, para caso tudo falhe, quando a segurança falhar e tiver uma rebelião, e o cara está preparado. Não que não esteja no curso de formação. Se a gente pegar, o Carlão já acompanhou com a gente curso de formação, o pessoal do RN está aqui, pode falar, o pessoal do Ceará está aqui, pode falar. Quando lá o pessoal de Brasília, quando a gente deu o curso para os agentes, lá em 2008, 2009, pode perguntar, a gente já dava todo o módulo ali, além da parte de segurança, de contenção. Quando o cara ia treinar calibre 12, ele já aprendia um monte de coisa que a gente ensina no curso de intervenção. Né? A gente não ensinou tudo, mas
Alguns modos a gente passa porque ele vai ser o primeiro combate. Se ele agir da forma correta, o cara que está lá no plantão, eu nem vou precisar acionar a equipe tática. A gente sempre fala isso. Né? Então, isso aí para mim já é isonomia. Agora, lógico, eu tenho que ter um curso ali especializado para o cara fazer uma escolta de alto risco, etc. E o cara treinar e eu ter mais essa força. Então, eu acho que a gente já tem trabalhado nisso. Só respondendo o comentário do colega aí, do Sandro. Eu concordo contigo, sim. Eu acho que a colocação do colega ali foi interessante. Mas é bom deixar claro também que muita gente está disposta a ir até um certo ponto, né? Nem todos estão dispostos a sair da zona de conforto. E o cara, para procurar qualificação em qualquer área que seja, a gente está falando sobre intervenção, mas tem a parte de inteligência, tem a parte de informática, tem a parte de penal. Então, muita gente vai se especializando em outras áreas também. E tem gente que simplesmente não quer sair daquela zona de conforto. Então, eu acho que também o Estado tem que melhorar a qualificação? Tem. O Michael me conhece muito bem e sabe que eu tenho algumas opiniões que divergem de algumas pessoas em relação à formação e capacitação do camarada. Pela história de curso que eu tenho, eu acho que não é tanto assim, mas é o suficiente já para deixar o couro um pouco mais duro, né? Formar um camarada que ele saia sabendo o que ele está fazendo. O Ceará fez um curso avançado agora que é excelente, né? Foi de extrema eficiência, porque o camarada saiu realmente formado, entendendo o que ele estava fazendo. A proposta do nosso curso aqui avançado de intervenção aqui no estado também foi essa, né? Em relação ao horário, privação de sono, alimentação, ele tem que ser rústico, mas ele tem que ser inteligente, ele tem que pensar, ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas tem gente que não está disposto a ficar mais 30 dias fora, mais 40 dias fora. Então, a isonomia é interessante. E uma vez me falaram, inclusive, uma frase bem interessante que foi o seguinte: vocês têm lá uma panelinha. Eu falei, sim. Aí o cara ficou me olhando, como assim? Tu concorda? Então eu falei, concordo, uma panela, mas ela é sem tampa. Quem quiser entrar nessa panela, é só chegar que será bem recebido. Show de bola, bacana. Porque a gente tem que estar trabalhando para multiplicar. Eu também ouço uma frase que eu vim para somar. E eu falo, cara, se eu botar uma pedra do lado de uma pedra, são duas pedras. Não vai significar nada. Mas, de repente, se eu pegar alguma que vem para multiplicar, aí sim, a coisa começa a melhorar. Então, o interventor, naturalmente, ele é um multiplicador. Ele qualquer lugar que ele chegar, ele vai agregar. E a gente ouve muito hoje falar em operações especiais penitenciárias. E aí tem aquele caso que tu citou realmente, o camarada não quer botar a mão. Operações penitenciárias especiais, a gente pode botar intervenção, pode botar escolta de alta complexidade, pode botar uma série de atividades que são realmente específicas demais. Mas esse pessoal não pode esquecer nunca que é agente penitenciário, que é policial penal. Eu não consigo entender um agente penitenciário, um interventor, por exemplo, que, na falta de alguém, não consegue largar a calibre 12 e fazer uma revista no preso. Ou, por iniciativa, para acelerar o trabalho, não consiga fazer isso. Eu não consigo entender um cara especializado em escolta que não quer revistar o preso para botar na viatura para fazer o transporte. Então, esse camarada, ele tem operações especiais penitenciárias, é um cara que tem que ser, além de tudo, dinâmico o suficiente para poder perceber o que está acontecendo à sua volta e tomar iniciativa sem ter que alguém falar. Ele não é especial porque está bem vestido, ele não é especial porque está bem penteado, não é especial porque está impecável. Ele é especial porque ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que enxerga além do que está vendo ali na frente dele. Ele tem que entender o sistema, né? Eu acho que o grande lance está justamente aí. Né? Entender essa dinâmica do que é o trabalho específico e não esperar ninguém pedir para fazer. Não falou pela hora, marca de 12, vai meter a mão. Vai fazer uma revista, vai fazer uma relação, vai fazer uma chamada. Qual é o problema? Qual o problema, exatamente. Hoje a gente usa como exemplo o pessoal que acompanhou a gestão lá no Ceará, lá no RN aqui no Ceará. É interessante a gente tocar nesse ponto porque o que acontece? Até hoje em dia o interventor, por exemplo, quando ele está compondo a FIP ou FTIP, ele vai para outro estado ajudar. Hoje o interventor que está compondo essa força, ele chega no outro estado, ele serve como orientador. Às vezes eu vi a gente reclamar, tanto lá no RN como aqui no Ceará, porra, vem esses caras de fora aqui, não sei o quê,
só para ganhar diário, não sei o que, eu já ouvi muito isso aqui. Mas é porque não sabe o trabalho que o cara desempenha. Ele ajuda, aí eu pergunto para os colegas, às vezes quando reclamam disso, eu falo, agora vai ver se o cara não está dentro da cadeia fazendo tudo. Se ele não faz a faxina, se ele não ajuda a serrar a grade, tá? Tem colega que está lá na força que está quebrando, com a britadeira, quebrando parede para melhorar a segurança, melhorar a ventilação, e faz tudo. E o cara podia ser só uma operação especiais, e não é. É o peão, a gente fala, eu falo essa palavra, é o peão. O cara tá lá para trabalhar, tá para te ajudar. E hoje, esses colegas que têm essa visão, igual você falou, que é o especial, mas o especial de ser um cara com o que a mais, ele ajuda a orientar quando ele chega no estado que ainda não tem essa visão. Então, hoje, quando esses colegas estão na unidade, o que eles fazem? Eles ajudam o diretor da unidade a rever os protocolos de segurança. Então ele chega lá, diretor, ó, acho que aquela ala ali, a gente podia trabalhar nisso, é o diretor, poxa, é mesmo, né? Vamos fazer, vamos. Aí ele está ali orientando o diretor, porque o diretor às vezes, não tem essa visão do cara que já viajou a outros estados, do cara que já conheceu outras realidades, do cara que já operou em diversos ambientes diferentes, do cara que já testou o que dá certo e o que não dá certo. Então a gente tem que quebrar esse negócio e aprender a escutar. Lógico que a gente não sabe de tudo, a gente não é o sabichão, não é melhor do que ninguém. São só experiências. E se você não aprende a ouvir experiências, você está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E aí você vai querer ficar lá no passado? E eu vejo que a Polícia Penal hoje, ela tem que começar a abrir os olhos nisso. Porque é legal, é bonito. É igual eu falo para os colegas aqui, quando a gente está em reunião e tal, eu falo, beleza, Polícia Penal, show de bola, parabéns, vai ser show, tem muita coisa pela frente, mas tem responsabilidade. Então nós temos que se profissionalizar. Já somos profissionais? Sim, mas tem que melhorar a gestão. Se a gente vai brigar por questões dos cargos para serem efetivos, dos agentes, etc., então tem que ter gente especializada, tá? Com toda essa visão, não só visão operacional, mas visão administrativa, visão de segurança, visão de rotina de cadeia, né? Ser líder, que essa é outra dificuldade, Carlão. Acho que você enfrenta no seu estado aí também. Às vezes o cara é bom, é um operacional padrão, faz tudo direito, mas não tem a liderança. O cara não quer bater de frente com os colegas que estão no plantão. Porque para ser chefe, para ser líder, não só ser chefe, ser líder, de vez em quando você tem que bater de frente. O cara está querendo fazer errado, você vai falar, não, filho, você não vai fazer isso. Eu sou o diretor da unidade, estou dando a ordem que é para ser feita assim, tem que ser feita assim. Só que aí os colegas ficam com medo. O colega tem medo, aí fala assim, não, mas aí o agente que está no plantão chega para o diretor e fala assim, diretor, você está no cargo aí, sabia que você pode voltar a ser agente? Aí o cara fica com medo. Não é para ter medo. Se fosse comigo, eu falava, sim, e se eu voltar a ser agente, eu vou fazer esse serviço da melhor forma igual eu fazia antes. Entendeu? Só que essa visão tem que mudar, Carlão, senão a gente não melhora, não. Tem dois pontos, Michael. Eu acho que, concordando com o que está falando, além de tudo, falta liderança, porque muitas vezes o camarada ele se acovarda porque ele quer a cadeira, ele quer só o bônus, né? não quer o ônus. E realmente, quando tu assume uma chefia, tu tem na tua volta, se mantém alguns amigos, outros deixam de ser teus amigos e de repente outros tentam se aproximar para tentar virar amigo, né? Aqueles amigos. Né? E um bom líder ele vai ter que tratar de tudo isso de uma forma muito inteligente. Ele vai ter que cobrar, e o grande problema do nosso sistema, realmente nacional, eu posso dizer isso, porque conheci um pouquinho também, é o cara não querer se dispor. A gente fala muito no milindre, né? Mas tem um milindre dos dois lados, aquele que não quer ouvir, mas aquele que também não quer cobrar. Logicamente, a gente tem que evoluir para aprender a falar com as pessoas e tratar de uma forma tranquila e poder cobrar de uma forma mais ponderada. Mas tem situações, por exemplo, as operações que não tem, o bicho está pegando. Outro chama a atenção do camarada naquela hora ali, ou ele vai levar uma pedrada na cara e vai morrer. Né? Vai ficar cego, vai... Então tem que trabalhar. O pessoal se preocupa muito em agradar. Né? Liderança não é um exercício que foi feito para agradar as pessoas. Foi feito para proteger as pessoas e fazer um trabalho bem feito.
É um bom líder, ele vai se preocupar com tudo, com a qualificação, com a execução do trabalho, com o planejamento bem feito e com o todo. Ele não vai se preocupar só com uma coisa, ele não vai se preocupar, ele vai se preocupar menos ainda em agradar as pessoas. Ele vai fazer o trabalho bem feito. E ele não pode ficar ligado à cadeira, né, cara? O problema é que as pessoas se apegam à cadeira como se fosse a melhor coisa do mundo. Hoje em dia, por exemplo, na minha coordenadoria, eu estou perdendo dinheiro para estar onde eu estou. Ou eu estou empatando o dinheiro. Porque é a função que eu ganho, eu perco alguma outra coisa, então eu empato. Eu estou aqui porque eu realmente quero fazer diferença. A gente tem muito que evoluir ainda? Claro que tem, mas a grande preocupação que eu vejo em relação a isso, né, o que a gente está falando sobre liderança, é o queridão total, né? O cara só quer, não, tudo certo, tranquilo. Ser gente boa. Quer ser gente boa. E não tem espaço para isso. Se nós queremos uma polícia penal forte, nós temos que começar a trabalhar de forma mais inteligente, a sermos fortes realmente. Mais preparado, mais qualificado para poder chegar e realmente tomar o nosso lugar de direito, como a gente já está alcançando agora, e não cometer erros, os primários pelo menos, né? A gente vê hoje ainda erros primários. As operações que nós fomos fora do estado, aí nós encontramos muita gente boa. O Sérgio está até mandando algumas mensagens aqui, Sérgio, gente finíssima, excelente operacional, e tantos outros que estão mandando mensagem aqui, menos o Dib, né? O Dib não. Não, o Dib só não atrapalha. Um abraço, negão. Saulo de São Paulo. O Saulo é um cara que eu digo que, pelo pouco contato que eu tive, um exemplo de liderança nata. É um camarada que ele sabe o que ele tem para falar, ele sabe o que ele tem para fazer. É um cara fantástico. Bacana. Essa operação fora aí a gente só ganhou em muita experiência mesmo. O network, know-how, né? Know-how que a gente pega com esses camaradas. O professor Juarez, você lembra que a gente ficou na ESP, né? Foi nosso primeiro canto, nossa primeira base, quando a gente veio uma das bases, né? Quando a gente veio para o Ceará. E aí o professor Juarez, obrigado aí, tá participando da live. E quando a gente está falando da liderança, né? A Janaína falou do posicionamento, né? Que o líder tem que se posicionar. E o professor Juarez, muito sábio, colocou aí esse posicionamento com educação e respeito. Tá? Tem como você se posicionar para o colega, mostrar para ele se ele está certo ou errado, com educação e com respeito. Sim. Isso é o que um grande líder faz. E ele vai te seguir, acatar, ou se não acatar, aí gerar algum problema, aí que se tome as providências que tem que se tomar. Mas o que a gente tem que mudar é essa cultura. Então, eu sinto muito isso nos estados. A gente tem que melhorar agora essa parte de gestão. Poxa, a gente já evoluiu bastante na parte tática, evoluiu bastante na parte de procedimentos, de rotinas prisionais. Hoje, praticamente, o Brasil todo sabe o que tem que ser feito. Mas sofre ainda problema com gestão. Aí gestão eu falo de tudo, desde o chefe de equipe de um plantão, passando pelo chefe de segurança, pelo diretor da unidade até chegar no secretário, no coordenador, secretário, etc. Tá? Todos esses níveis, para mim, eu considero gestão, porque o chefe de equipe de plantão, quando o diretor não está na cadeia, quando não tem ninguém na cadeia, ele é o líder ali, ele é o diretor. Então ele tem que ser um cara que exerce liderança, tem que ser um cara que tem posicionamento, tem que ser um cara que conhece do seu trabalho. Então a gente tem que acabar com o amadorismo na parte de gestão. A gente já melhorou em outros quesitos, mas a gente tem que melhorar muito nessa parte. As academias, as escolas, tem que fomentar isso, mas com posicionamento. O que eu penso também sobre liderança, e tem o líder nato realmente lá, chefe de plantão, chefe de segurança, né, que a gente chama de chefe de segurança e disciplina. Eu fui chefe de segurança durante muito tempo, durante quase 6 anos da minha vida. Foi uma escola fantástica. Mas em cima da liderança ainda, eu quero deixar uma observação muito minha, assim, que ninguém segue alguém só porque ele é chefe. Se segue porque o cara é líder, né? Ninguém bota o pé dentro de um pátio, por exemplo, com mais de 1000 presos, porque o cara é chefe, porque o cara manda. Não, a gente vai seguir o camarada que é líder. Então, sim, tem que ter o conhecimento, tem que ter todo esse trato com as pessoas, mas tem que ter um conhecimento
muito grande, uma liderança muito grande e dar exemplo muito grande. Não adianta simplesmente falar, vai e faça. Realmente tem que estar junto. Eu lembro que aqui, um tempo atrás, alguém estava me orientando sobre, agora tu já tem o teu tempo de serviço, já fez as tuas intervenções, tu já dá tuas aulas de intervenção, agora é o seguinte, cara, só ensina e não precisa mais entrar em unidade. E eu falei, cara, como é que o cara vai me seguir, acreditar no que eu estou falando sobre doutrina, se na hora que o bicho pega eu falo, não, agora eu não vou, quem vai são vocês. Eu tenho que mostrar, eu tenho que botar o primeiro pé lá dentro, é o meu, tem que ser o meu. Isso eu estou falando de uma visão realmente macro e micro, não tem como ser diferente disso. Hoje nós temos aqui grandes lideranças. E outra coisa sobre liderança é, a gente se apega a algumas coisas e diz que, não, aqui só quem sabe liderar sou eu. Mal está entendendo que ele é um péssimo líder. Se ele não está preparando novos líderes, ele é um péssimo líder. Ele está se fechando. A história do avançado aqui, quando eu entreguei o projeto na academia, eu fui criticado por alguns colegas. Agora tu vai promover concorrência. Só tinha tu e o Robson Carlos de avançados aqui, agora tu vai abrir a concorrência. Eu falei, não, cara, eu vou dividir o conhecimento. Foi para isso que eu fui formado, para dividir o conhecimento. Então hoje nós temos vários avançados aqui. E o cara, para ser avançado, ele tem que ser um cara disposto a passar conhecimento, ele não tem que reter conhecimento. Todo conhecimento retido, esse cara não pode se denominar de líder nunca. Ele é um cara, o líder ele vai ter que realmente passar, transmitir e formar lideranças. O cara que, eu vou em alguns lugares onde tem intervenção ainda, ou muda a gestão, e eu ouço uma frase que me deixa extremamente irritado. Aqui não tem ninguém bom para tocar unidade. Como não? Como não existe? Isso aí, na minha cabeça eu não consigo entender. Alguém não observou, ou alguém não quis preparar alguém para assumir. Ou é muito mais fácil diminuir os outros para poder se manter na função. Não tem ninguém bom aqui. Quer dizer, o único bom sou eu, né? Então, eu fui até, em uma oportunidade que eu pude falar com um amigo, eu falei, cara, eu acho que vocês têm que trabalhar a liderança aqui dentro também. Formar lideranças. Porque a visão do camarada é tão pequena que ele não forma ninguém. Então, se eu sou um gestor que está um pouquinho acima, eu vou falar, cara, tu não pode sair daí porque tu é o único cara que consegue manter a unidade. Então, esse cara nunca vai evoluir, né? Ele nunca vai subir um degrau. Então, ele tem que ser esperto e falar, pô, se eu quero subir um degrauzinho acima, eu tenho que preparar alguém para ocupar o meu espaço. Né? Pois é. E o pior, o cara fica com medo de treinar o agente ali, o vice-diretor, o chefe de segurança, com medo de perder o cargo de diretor. Lê do engano, cara. Se eu puder, eu me cerco de pessoas que pensam como eu ou melhor do que eu. Os caras tenham mais conhecimento que eu, porque se eles tiverem mais conhecimento, eu vou estar aprendendo com eles. Né? Então, é besteira trabalhar assim. Não, eu só trabalho com gente. Não vou ensinar e só escolho para minha equipe quem sabe menos do que eu, que é para eu não perder meu posto. Pelo amor de Deus. Aí não avança nunca. Você nunca vai ter uma equipe. Voltando para a equipe, teve um dia que a gente estava conversando na equipe, né, sobre as pessoas, e cada um tem um jeito na equipe. Né? Tem o que reclama mais, tem o que é mais teimoso, tem o que é mais tranquilo, tem o que é mais piadista. E, dependendo da carga de trabalho, começa daquele estresse, o pessoal começa a sair faísca. Como toda família vai ter, uma hora ou outra vai dar um... E eu reuni o pessoal e falei pro pessoal, o principal aqui é aprender a lidar com as diferenças. É conhecer e respeitar as diferenças. Pô, o cara não gosta que brinque com ele, não brinca com ele. O cara gosta de piadinha, vamos fazer piadinha. O cara que reclama mais, vamos começar a entender quais são as reclamações dele, se são pertinentes ou não. E se a gente conseguir entender as diferenças, lidar com as diferenças, ninguém segura ninguém mais. A gente vai muito longe e consegue... Aí certamente a Polícia Penal vai decolar e ninguém segura a gente. Perfeito. E esse é o trabalho, né, Carlão? Esse é o trabalho que a gente vem batalhando, né? E o que eu gosto de deixar claro aqui, pessoal, é isso. O porquê da importância da intervenção. Mais uma vez, não é porque é para ser melhor nem especial, não. É porque na intervenção a gente já trabalha todas essas competências. Então, quando a gente monta uma equipe de intervenção, igual a gente montou a FIP lá em 2016, igual se monta as forças, igual quando a gente se une nos cursos avançados, nos cursos de intervenção pelo país, a gente fomenta esse trabalho em equipe, a gente trabalha essas competências. Quando o cara sai bem formado do curso desse, ele já tem tudo isso.
dentro da caixinha de ferramentas dele. Então, o que, que a gente tenta trazer depois disso? Por que, que a gente gosta de colocar os colegas que têm curso de intervenção, têm avançado, para trabalhar no curso de formação, já para colocar essa doutrina lá, já colocar essa sementinha na cabeça do aluno que está entrando no sistema prisional, né? Para o novinho lá, para o novo policial penal, já vir com isso na cabeça, porque fica mais fácil o trabalho. O RN é exemplo disso, né? Quando a gente estava lá com toda a mudança, teve curso de formação, teve gente nova entrando, aqui no Ceará, assim que chegou, teve os novatos foram chamados, eles já tinham feito o curso de intervenção, curso de formação, mas mesmo assim, você conhece o Mauro, quando eles tomaram posse, a gente deu outro curso, uma reciclagem, justamente para bater nessa tecla dessas competências. E a gente vê que o servidor é outro, ele já entra com outra cabeça, né? Lógico, problemas vão ter, um ou outro, fulano preguiçoso, ciclano que está no concurso só de passagem. Isso aí vai acontecer em qualquer concurso, em qualquer polícia do mundo. Mas a maioria que quer e que vai trabalhar, se ela entender esses princípios, é tudo que a gente tem para alavancar e tornar o sistema penitenciário do Brasil, eu digo do Brasil, que é isso que a população quer. A população já sofreu demais com as cadeias desorganizadas. Então vamos organizar. E isso somos nós, servidores públicos, os colaboradores, aproveitando o gancho, caso que a gente estava falando aqui, o Marcelão do Rio falou muito bem em algumas situações lá do Rio, e a questão que hoje eu gosto de falar bastante. A parte da polícia penal, né, que você falou até daquela dúvida, não sabe como é que vai fazer, porque tem médico, tem enfermeiro. Aqui eu vou citar um exemplo do Ceará, que eu gostei muito da filosofia daqui. Toda a parte de segurança, né, a direção da unidade, rotina, são dos policiais penais. E toda a parte social, saúde, educação, jurídico, a gente tem os colaboradores, né, que são os terceirizados, como a gente chama. Que você contrata médico, contrata advogado, contrata psicólogo, contrata assistente social para vir trabalhar na unidade para dar essas assistências que a lei manda. E ficou perfeito esse casamento. Eu tenho os profissionais aqui, os servidores da área deles, da segurança, tenho os colaboradores na sua área social, tenho essa integração, porque tem que trabalhar junto, né, cada um na sua competência, e a gente não tem tido problema com isso. Roda muito bem. Desde que o profissional da segurança saiba da importância desses profissionais das assistências. Quando o profissional da segurança não entende isso, aí dá problema. Mas se ele entender e a gente trabalhar junto, é o que funciona. Sabe que no passado eu vinha de uma unidade pequena, um presídio, e nós não tínhamos esse outro trabalho, né? Contato mais aproximado com assistente social, psicólogos e tudo mais. Mas pela minha história anterior, onde nas suas chamadas cada um tem uma função específica e todo mundo se respeita naquela sua função, eu trouxe essa bagagem de lá para cá. Quando eu fui dirigir uma penitenciária, que lá, né, se falava muito, é muito grande, é difícil, mas lá tinha tudo, a parte penal, a parte de saúde, a parte de educação, tudo na mão. O que eu encontrava? Qual foi a dificuldade que eu encontrei? O colega reclamando muitas vezes. Que a assistente social vai lá e fica tratando o cara bem. A psicóloga vai lá e dá sorriso pro preso. Eu falo, cara, eu só vou estranhar se tu for lá fazer a mesma coisa que ela está fazendo. A tua função é a segurança, e a deles, a educação e tudo mais é essa. Tem que deixar o cara tranquilo para poder educar, para poder tratar, para poder trabalhar com esse camarada. Não é... Eu não posso estar envolvendo. E colega que, na época, atrasava a sala de aula, atrasava... E hoje não, hoje a gente consegue ver que a coisa está fluindo muito melhor, porque se falava justamente isso, cada um tem uma função aqui. Se cada um respeitar a sua função, a coisa vai funcionar. Tranquilamente a coisa vai funcionar. E a unidade, a gente tem assistência, a gente já falou durante a live ainda, a segurança é aumentada. Se a segurança é aumentada, todo mundo ganha com isso. A sociedade ganha com isso. Nós ganhamos com isso. É um trabalho menos estressante. Mais trabalhado, mas menos estressante, com certeza. Para ter uma ideia, hoje aqui, o GTI ele consegue trabalhar, voltando um pouquinho no GTI, trabalhar e treinar. Lá em 2010, na penitência que eu trabalhava,
eu consegui montar uma área de treinamento de defesa pessoal, com tatame, com kimonos e tudo mais, com professor de jiu-jitsu na época para dar aula também. Então, o camarada no plantão mesmo conseguia deixar alguém cuidando lá, depois tudo fechado, e fazer seu treinamento físico. Muitas vezes a coisa só não acontece, por quê? Porque o colega fica criando problema para não treinar. Ah, não vou comprar um kimono, mas eu não gosto de jiu-jitsu, mas eu não gosto de fazer não sei o quê. Né? Quando o pessoal se cria essa cultura de qualificação, a gente consegue melhorar o aspecto geral do sistema. Tudo que for feito na unidade vai ser muito melhor feito. Oh, show de bola. Vou até copiar uma frase do Mauro, do 01. Ele sempre fala assim: quem trabalha muito, trabalha pouco. Ou seja, se a gente foca no serviço, faz o que tem que ser feito, né, o que você achava ser muito trabalho, quando aquilo lá engrena e vira uma rotina, você vai ver que no futuro o seu trabalho vai ser menor. Agora, se eu deixo preso, dominar a cadeia, fazer o que quer, qual é o fim? Aí isso aí todo mundo já sabe qual é o fim. Né? É cadeia problemática, cadeia rebelada, e segurança pública é um caos. Quando se tem controle com tudo isso, graças a Deus a gente consegue, a gente já mostrou isso. Né? Todos os estados aí que trabalharam, que melhoraram a sua segurança penitenciária, todos eles, todos, sem exceção, melhoraram a segurança pública. Então a gente tem que continuar batendo nessa tecla, continuar treinando, especializando. Sabe que acho que a grande tirada de tudo que vem acontecendo desde 2016, o que se mostrou realmente para o Brasil inteiro, e que acabou com a falácia de muitas forças, dizendo que nós éramos só o velho carcereiro, né, o antigão lá dos primórdios, foi que todos os índices de segurança pública, tudo que se falava lá atrás, durante os cursos, que cadeia controlada reflete na rua, que ninguém levava a sério, de 2016 começou a mudar. 2017 se verificou em números que realmente era real. E assim foi no Ceará, com o trabalho que vocês estão fazendo aí. Foi em Manaus também, da mesma forma. Sistema controlado, reflexo na rua, reflexo na segurança em geral. Se a gente consegue ter unidade onde o preso trabalha, estuda, tá direcionado para o bem, pelo menos, né, dentro da nossa possibilidade. Logicamente que lá fora ele não tem tempo para ficar articulando nada. E a gente fazendo o nosso trabalho bem feito, fazendo uma revista bem feita, fazendo a manutenção da ordem bem feita, né, melhor do que a imposição, né, ou recuperação da ordem, é a manutenção da ordem, que vem todo esse trabalho de base, realmente, do plantonista que assume seu plantão na hora certa, do plantonista que não deixa para depois, do plantonista que atende o preso. Nessas andanças pelo Brasil, uma vez eu ouvi o preso chamando e o colega sentado na cadeira do jeito que estava ficou. Eu perguntei: colega, não vai descer para ver o que está acontecendo lá? Ele falou: não, aqui eu só atendo de hora em hora. É só na hora cheia. Aí eu perguntei pro cara: tá aí, se matando o cara na cela, como é que faz? Não, só de hora em hora. Eu falei: cara, então assim, enquanto tu não tem a base boa do procedimento, da manutenção, logicamente que aí a intervenção tem que entrar para atuar para recuperar a unidade. Eu ainda acho que a qualificação, aí voltando àquela história do colega, a qualificação bem feita evita que esse colega sente numa cadeira e faça esse tipo de coisa, cria essas loucuras. Eu só vou atender de hora em hora. Ou outras loucuras que se vê por aí. Gente que só atende liderança. Só vou conversar com as lideranças. Nós somos a liderança. O Estado é quem manda ali dentro. A partir da hora que eu pego meia dúzia de presos e dou essa moral para esses caras, logicamente que eu estou fortalecendo o crime. Você está empoderando o crime, você está empoderando o cara. Não pode. Cada um puxa a sua pena. É bem básico. A própria lei, é porque a gente não usa a lei. A verdade é essa. Nós, agentes em geral, quando virou a bagunça, nós não usamos a lei. Porque a lei lá, cada um puxa a sua pena. Pena individualizada do preso. Aí eu deixo o preso se agrupar dentro da cadeia, criar liderança dentro da cadeia, enquanto que eram os agentes que tinham que ter o seu líder, a sua equipe para trabalhar. Aí é o contrário, aí inverte os papéis. Inverter o papel, deu merda. A gente nem só deixar, sabe disso. Não é nem só deixar, então, o camarada ele cria uma liderança. Ele chama o cara, ele transforma o cara em um líder. Né? Exatamente. Aí, aproveitando o gancho, só que o Ferraz falou aí,
Poxa, ó, no Pará, por exemplo, também a FTIP trabalhou lá 70% de redução na criminalidade, né, com o controle das penitenciárias. Roraima também, tem o André do DEPEN, que está lá fazendo um bom trabalho. O pessoal do DEPEN também evoluiu muito. Hoje, depois que a administração mudou, começou a colocar os policiais penais, né, os agentes federais de execução penal, começou a colocar eles nos cargos estratégicos. Você vê, é nítida a mudança, Sim. até na execução. Então você vê um DEPEN hoje, pô, tem o Abel, você conhece bem o Abel, amigo nosso. Depois que colocou ele no cargo lá, ele é um líder nato, um cara muito inteligente, começou a fomentar o que a lei está lá na LEP também. Quem for ler a LEP tem lá o que o DEPEN tem que fazer, tem que fomentar as boas práticas nos estados. E o DEPEN vem fazendo isso. O DEPEN é um órgão que nos ajuda bastante, espalhando, ele vai pegando em cada estado o que está dando certo, vai espalhando nos outros estados e, graças a Deus, tem ajudado bastante a alavancar essas mudanças. Então, esse trabalho nosso, esse bate-papo, é para isso, para a gente conseguir divulgar isso para o maior número de pessoas. Quando eu tive essa ideia e essa coragem, você me conhece, não era muita fé a estar em rede social, mas é porque eu senti falta disso, a gente precisava botar a cara. E aí é igual você falou, nós estamos como instrutor, nós estamos ajudando na liderança, nós estamos na gestão. Se não for a gente que não fizer, a gente vai ficar esperando pelos outros. Então vamos dar exemplo, vamos fazer, vamos colocar a cara, vamos botar aqui, a gente erra, a gente acerta, mas a gente tem um objetivo, que é o quê? Melhorar o sistema penitenciário do Brasil, melhorar a segurança pública junto com as outras forças. Esse é o nosso trabalho. E o que você falou do colega sentado aí, me faz lembrar de uma coisa que eu gosto de falar, da palavra servidor público. Somos servidores públicos, principalmente o concursado. Então, quem está assistindo a live aí, pode ficar chateado comigo, mas vou falar aqui, ó, você, servidor público, você tem um dever com a população. Você tem que prestar um serviço de qualidade, é sua obrigação. Não adianta reclamar de salário, falar que o salário está ruim, falar que isso, falar que aquilo. Você foi lá e prestou o concurso e fez. Então você preste um bom serviço. Se o salário está ruim, a gente tem que brigar, a gente tem que cobrar do governo uma melhora, eu concordo isso plenamente, não acho errado, mas você não pode executar um trabalho ruim porque você está insatisfeito com o que o governo está te pagando, com a situação. Isso não pode ser a motivação para você executar um trabalho ruim, tá? Você tem que trabalhar certo e cobrar. Olha o meu trabalho aqui, estou fazendo um trabalho bem feito. Então, eu mereço ser reconhecido por isso. Aí sim a gente vai conquistando as coisas. Então, eu acho que não serve só para a gente aqui do sistema penitenciário, serve para todas as forças de segurança pública e todo serviço público em geral. Judiciário, executivo, legislativo, que também é serviço público, tem que tratar o cidadão com qualidade. Então a gente tem que mudar essa visão. Exatamente. A entrega do nosso trabalho tem que ser muito bem feita, né? Não pode ser entregue pela metade, não. Aqui a gente fala, eu falo às vezes aqui, quando alguém vem me apresentar um colega que diz que isso aqui é muito louco, é doido, não dá para fazer. A gente falou agora há pouco sobre preguiça de trabalhar. E eu sempre falo o seguinte, eu prefiro trabalhar com um cara que eu tenho que segurar do que alguém que tem que estar empurrando toda hora para trabalhar. Então, manda o louco para cá que a gente vai dar um jeito aqui. Vai qualificar o cara, vai melhorar o cara e vai funcionar. Um camarada que ele entra já entra aposentado, né? Tem um camarada que o cara entra com um ano de serviço e fala, já dei muito sangue por essa cadeia. Eu começo a rir, eu falo, oh meu Deus. E antes eu falava muito também o seguinte, eu não posso entrar no jogo sabendo qual é a regra e depois no meio do jogo achar que tem que mudar. Porque eu sou dono da bola, né? Eu não sou dono da bola, eu tenho que me adaptar. E entra no que tu falou. O cara chega e fala, pô, mas eu não ganho para fazer isso. Cara, tu fez um concurso, tu entendeu, tu leu o edital, tu sabe o que tu vai fazer, vai encontrar. Em uma das minhas aulas no curso de formação passado, do último concurso, no concurso anterior, em cima do tatame eu virei de costas e quando eu estava caminhando eu ouvi, estavam falando em revista, em meter a mão no vaso e tudo mais, e eu virei as costas, aqui a nível superior já, né, para entrar no concurso, para fazer o concurso, e eu ouvi o camarada que era aluno ainda falar, eu não estudei para fazer isso.
Aí eu voltei, não identifiquei quem era, mas eu falei, não sei quem foi que falou, mas eu vou dar o recado. Leu o edital, sabia o que tinha que fazer. Dá tempo de ir embora. Porque essa é a nossa função, é meter a mão onde ninguém quer meter, entrar onde ninguém quer entrar. É viver onde ninguém quer viver. Ninguém sai de casa para visitar a cadeia, né? O cara vai no shopping, o cara vai em qualquer lugar, agora em cadeia não. Então nós vivemos realmente, não é jargão não, nós vivemos onde ninguém, nós trabalhamos onde ninguém quer entrar, ninguém quer ver, ninguém quer entender. A população em geral, muito pelo contrário, né? Acha que o preso vai entrar lá, ele vai com uma varinha mágica, ele vai se transformar em um excelente cara. Ou então, pensa que joga lá e azar. Azar. Quero né, que se dane, não é assim também. Quem tem que lidar com isso e trabalhar isso e melhorar tudo isso somos nós. Então, hoje em dia, o que era antes? Eu fui formado em 15 dias. 15 dias, onde basicamente me iam de manhã e falava, preso é na porrada. Aí vinha uma tarde e falava, não pode dar porrada, de jeito nenhum. Aí vinha um cara à noite e falava, tem que ter um meio termo. Aí eu, nesse processo, até que eu cheguei para trabalhar, qual foi a primeira coisa que eu ouvi? Esquece tudo que tu aprendeu na academia. Ferrou. Ferrou. Aí o cara fica. Aí por isso que dá problema, né? Se o cara não buscar conhecimento, não treinar, se o cara não tiver a percepção, opa, tem alguma coisa errada aí, deixa eu procurar saber o que é. Aí o cara fica acreditando naquilo e fica nas loucuras. Certinho. Bem colocado aí, Carol. É absorvido muitas vezes pelo sistema, onde o camarada, tu chega lá mesmo sabendo, tendo discernimento de saber o que é certo e o que é errado, tu começa a se perder. Eu vi alguns colegas que foram recuperados em curso, o cara estava desmotivado, já estava quase indo pro lado do mal já, com pequenas situações, tipo, refrigerante não pode entrar escuro, não, mas deixa, que é só uma Coca-Cola. E ele faz um curso, ele ganha uma nova oxigenação. Porque voltamos lá de novo a falar de qualificação, né? Tu chama o cara, traz o cara para esse lado aqui e mostra para ele que aquilo que ele já sabia que era errado, realmente é errado. E quando ele começa a ouvir alguém falar para ele o tamanho do absurdo que ele estava fazendo, cai a ficha do camarada e em alguns a gente consegue perceber, inclusive, a vergonha, né? De entender que, pô, como é que eu estava cometendo esse erro até agora. E quando tu devolve o camarada para a unidade dele, muitas vezes vem outro colega que é gestor também e fala, cara, o que vocês fizeram com ele? Eu entreguei um cara e voltou um cara muito melhor. Pô. Né? Porque entra nisso. Às vezes o que falta é esse bate-papo, essa conversa, deixar muito claro o que está acontecendo e quais são os caminhos. O que eu gostei quando eu fui para Brasília, que eu conversei a primeira vez com o Mauro. O que ele falava, eu já tinha experiência de 6 anos de chefia de segurança, pô, foi batendo muito com o que eu pensava e entendia de cadeia. O histórico que eu tinha de militar, imagina, com 6 anos de serviço, eu era mais milico quando eu tinha passado mais tempo no Exército do que no sistema penitenciário. Então eu estava muito ainda enquadradão. Então tudo aquilo que eu pensava que a unidade tem que ter disciplina, sem disciplina não se recupera nada, não consegue botar um camarada para estudar se ele não tem disciplina, tu não consegue botar um cara para trabalhar se ele não tem disciplina. Né? Então eu sempre pensei que a disciplina é o início de tudo. Foi batendo. 2008 se confirmou. Às vezes que eu fui auxiliar, pô, nossas conversas minhas, as tuas, Henrique, Alan Gomes, Antônio, Kleber, a gente foi batendo papo e a gente via que a conversa era a mesma, o entendimento era o mesmo. Claro, existiam divergências em tudo, mas conversava, divergia naquele momento e depois um entendia o outro e de repente a gente conseguia fazer alguma coisa diferente. E eu falo isso inclusive nas formações, né? Nós dois, eu e tu, Michael, a gente já conversou sobre formação, sobre como formar, como não formar, sobre privação de sono, sobre não privar sono do camarada, sobre o modelo de treinamento, a mudança que está existindo hoje no mundo operacional em questão de aprimoramento da parte didática, inclusive. E no primeiro momento, em muitas coisas, a gente estranha, né? Porque são coisas novas, são pensamentos diferentes. Que eu acho que o sistema penitenciário está evoluindo a passos largos em relação a isso também. Porque vai para Brasília, a gente conhece o tipo de formação. Brasília vai até outro estado, conhece formação. Michael vai para lá, conhece. Eu vou para outro lugar, a gente começa a bater papo e, opa, peraí, dá para melhorar alguma coisa aqui. Quando vê, a gente tem, a exemplo do que vocês fizeram no Ceará, um excepcional curso avançado de intervenção. Um excepcional curso de intervenção. Nós temos aqui a segunda edição, eu quero fazer um terceiro. Aí
logicamente que sem vergonha alguma. Né? Sem vergonha alguma. Logicamente que eu vou buscar também o que vocês fizeram. A gente já conversou e te falei, eu preciso saber o que deu certo aí, para ver se o que a gente consegue fazer. Aqui no segundo avançado a gente conseguiu reunir as 3 principais escolas do país. Foi bacana. Quer dizer, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, acredito até que no Brasil inteiro, em um curso avançado. Né? Nós temos a doutrina que nós seguimos, né? A doutrina Mauro, né? Que nós seguimos, né? Mas o avançado, no meu entendimento, ele tem que conhecer todas as doutrinas. O que o GIR faz, como ele faz, por que ele faz daquela forma, por que o JIT faz daquela forma, e aí sim a gente consegue, com isso, principalmente, respeitar as doutrinas. Parar com essa guerra de que muita calidoso está errado, muito escudo está errado, muita agressividade está errado, menos está errado. Tem que entender o que acontece. Contexto. O contexto. O que vai definir a sua ação é o contexto ali que você está inserido. Não tem jeito. Né? Mas se você tiver as ferramentas para o maior número de contextos possíveis, a probabilidade de dar certo é muito maior. Isso aí é fato, bem colocado. Roraima, nós tivemos uma situação onde eu precisava de muito mais escudo. Em uma das ações que eu estava à frente. Bom, tinha o pessoal do GIR. Quem que eu procurei? O pessoal do GIR. Os caras são especialistas nessa área. Eu chamei sem vergonha alguma. Galera, vem cá, pô, vocês conhecem bastante escudo? Dá a mão aqui. O que a gente pode fazer para movimentar esses presos aqui? E os caras, porra, com aquela fineza de sempre, nos ajudaram de imediato e a coisa fluiu naturalmente. Aí voltamos naquele estado do Milenio, né, que eu peguei um colega e falei, irmão, pô, tu conhece escudo, trabalha com escudo? Não, mas eu me viro. Não, que não tem espaço para isso. Pô, deixa o pessoal chegar à frente aí, que a gente vai dar um jeito aí. E depois a gente aprende a trabalhar e todo mundo se dá bem. E aí foi um sucesso, aquele momento ali deu tudo certo. Respeitando a especificidade de cada um, né? Cada um dentro da sua qualificação. E entra nisso aí, reconhecimento mesmo de doutrina e tirar o melhor de cada um. Carlão, infelizmente aí estamos chegando ao fim da live. Espero que o pessoal aí tenha gostado. Assunto a gente tem bastante aí, mas vamos gastar tudo não. Tem que falar com os outros colegas, tem que falar. O pessoal já me cobrou aqui falar com o Agno lá de Mato Grosso. Vamos falar assim. Dinamérico da Paraíba. Vamos acertar a data com ele também. Tem muita gente boa aí no Brasil, se Deus quiser. Esse ano aí a gente vai ter muito papo bom. O pessoal que está acompanhando. A gente nem fala muita gente. Vou lembrar de todos os amigos aí. Não lembra não. A gente pede até ao Cezinha aí. A gente pede desculpa aí se passou alguém batido, a gente não mandou um abraço, mas é porque vai o papo aqui, se a gente cortar o raciocínio e acaba se perdendo, mas agradeço a todos aí que assistiram a live. Muito bom o engajamento que a gente tem dos colegas policiais penais que vêm acompanhando, muitos vêm no meu privado, conversando comigo, pô, Mike, tá legal, vamos falar disso, não sei o que, etc. Aí a gente sempre tenta colocar uma pitadinha dessas perguntas que o pessoal joga aqui dentro da live. E a ideia é essa, pessoal. Não é a live do Mike, não é a do Carlos, é a gente falar de tudo, falar de sistema penitenciário. O foco são essas operações, né, o que a gente tem que melhorar, falar da segurança no sistema, falar de segurança pública e um outro assunto que a gente vai pincelando que vai aparecendo. Então, agradeço, vou abrir para o Carlão aí dar as últimas palavras dele em agradecimento a todo mundo que assistiu e aguardar a próxima aí. Vai lá, Carlão. Vamos lá, porque o tempo tá curto agora, né? Cara, principalmente te agradecer pela oportunidade, mas não posso esquecer também de agradecer a Mauro, que começou com essa loucura toda. Um louco iniciou a loucura e o restante dos loucos abraçaram a ideia. Aí tem o pessoal antigo lá da Dipor, Henrique, Alan Gomes, como eu falei, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas esse pessoal... Alan, Nunes, Kleber, Rafael, Brandão, a galera que saiu. Vai que tá acabando, tem 20 segundos, Carlão. Então, para encerrar, valeu. Obrigado por tudo, obrigado a todos vocês pelo trabalho que foi feito até agora. E tamo junto, se precisar da gente é só chamar. Show de bola. Fosse honra, boa noite a todos. Obrigado quem ficou até agora aí aguentando nós dois aqui falando.
Um abraço a todos e até a próxima aí. Se Deus quiser, próximo domingo aí, tamo junto. Valeu, Carlão, um abraço.